Capítulo 241, Wang Zhu. Depois que a alma devoradora de almas de Wang Lin matou os 6 membros da família Ten, ela voltou rapidamente ao seu corpo. Wang Lin abriu os olhos e ponderou um pouco. Quando ele estava matando aquele homem de meia-idade, ele viu uma figura que abalou seu coração. Se seus olhos não o haviam enganado, então essa pessoa era Wang Zhu. A mulher ao lado dele era filha de um homem de meia-idade. Havia claramente alguma relação entre eles. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele afastou a bandeira de restrição, o espelho de bronze e os demônios. Então, ele saltou sobre a fera mosquito e rapidamente encontrou a mulher que estava com Wang Zhu através de seus sentidos divinos. A direção em que a mulher estava caminhando não era em direção à cidade familiar de Ten, mas à fronteira do país. Wang Lin ponderou um pouco, depois foi atrás dela. Ten Xiuxiu estava cheio de tristeza. Embora ela estivesse fugindo, ela não conseguiu impedir as lágrimas de saírem. Ela não sabia o que havia acontecido com seu pai, mas tinha a sensação de que seu coração estava pesando tanto que ela mal conseguia respirar. Os sentimentos complexos no coração de Wang Zhu ficaram ainda mais fortes. Embora se sentisse muito bem quando os membros da família Ten foram mortos, ele agora sentia uma profunda preocupação. O corpo de Wang Zhu tremeu. Ele parou de se mover e fechou os olhos ao se lembrar de sua família sendo morta pela família Ten. Ten Xiuxiu viu que Wang Zhu parou, então ela rapidamente parou de se mover também. Ela olhou para ele enquanto mordia o lábio inferior. No momento, este homem, seu marido, era o único em quem ela podia contar. Depois de um tempo, Wang Zhu abriu os olhos e bateu-se violentamente algumas vezes. Ele queria dar um tapa em si mesmo. Ele queria se lembrar que a família Ten era sua inimiga e que ele não sentia nada por Ten Xiuxiu. Enquanto fossem da família Ten, deveria morrer. Ten Xiuxiu avançou rapidamente para impedir Wang Zhu. Suas lágrimas correram sem parar. Wang Zhu endureceu seu coração. Ele acenou com o braço e jogou Ten Xiuxiu para o lado. Ele disse, venha. De agora em diante, você e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Ten Xiuxiu olhou para Wang Zhu com desespero nos olhos. Ela nem percebeu que estava mordendo o lábio com tanta força que estava sangrando. Ela estava transbordando de lágrimas enquanto tentava agarrar Wang Zhu. Mas Wang Zhu se esquivou novamente e disse friamente, você não vai embora. Então eu irei. Com isso, ele começou a voar na direção oposta. Ten Xiuxiu olhou pasmo para as costas de Wang Zhu. O desespero em seus olhos cresceu ainda mais forte. Seu coração parecia estar sendo cortado por uma faca. Seu rosto ficou vermelho de um jeito doente e ela tossiu com a boca cheia de sangue. Seu rosto ficou pálido enquanto ela tentava se equilibrar. A verdade era que, no momento em que Wang Zhu se virou, ele pôde sentir seu coração se abrir, mas pensando na morte de todos os membros de sua família, ele se forçou a endurecer o coração. Nesse momento, a dor que Wang Zhu estava sentindo não era menos dolorosa do que a de Ten Xiuxiu. Ten Xiuxiu deu um sorriso lamentável ao chamar suavemente Wang Zhu. Não vá. O corpo de Wang Zhu tremeu. Ele cerrou o punho quando de repente se virou para Ten Xiuxiu e gritou, deu fora. Com isso, ele rapidamente acelerou e em um piscar de olhos, desapareceu sem deixar vestígios. O sangue vazou da boca de Ten Xiuxiu novamente enquanto ela olhava na direção em que Wang Zhu desapareceu. Ela deu um sorriso amargo e confusão encheu seus olhos. Embora o mundo fosse grande, ela não sabia para onde ir. Dos 2 homens mais importantes do mundo para ela, ela não sabia se um estava vivo ou morto e o outro o abandonou. Para uma mulher, isso não era diferente do que o céu desabando. Wang Zhu voou a mais de 10 quilômetros de distância. Suas mãos estavam sangrando de cerrar os punhos com tanta força. As visões das mortes de seus familiares encheram sua mente, mas a visão da tristeza e do desespero de Ten Xiuxiu aos poucos o substituiu. Depois de muito tempo, Wang Zhu pousou no chão. Ele se ajoelhou voltado para a direção de sua cidade natal, curvou-se violentamente e disse, pai, mãe, seu filho é não filhado. Depois que ele terminou de falar, ele fechou os olhos e 2 torrentes de lágrimas escorreram pelo seu rosto. Então, ele se levantou e foi rapidamente perseguir Ten Xiuxiu. No momento em que ele se virou, ele sentiu como se pudesse ver os membros de sua família, especialmente seus pais, olhando para ele com olhares dolorosos. Todos estavam apontados para ele e chamando-o de traidor, chamando-o de filho bastardo da família Wang. O coração de Wang Zhu se partiu em 2, enquanto ele perseguia Ten Xiuxiu.
Logo, ele viu o confuso Ten Xiu voando. Ela pareceu notar e se virou, revelando um sorriso gentil. Mas no momento em que os dois se encontraram, uma poderosa intenção de matar correu em sua direção. Eles viram um jovem com cabelos brancos que fluía com o vento montando um gigante mosquito que voava em sua direção. Atrás dele estavam incontáveis corpos da família Ten. O cheiro intenso de sangue veio em seguida. O rosto de Ten Xiu ficou pálido. Ela subconscientemente se escondeu atrás de Wang Zhu, com o corpo tremendo. Wang Zhu olhou para o jovem de cabelos brancos. Seus olhos revelaram uma expressão de descrença. Você é o Wang Lin. Wang Zhu. Wang Lin saltou do bicho mosquito. Ele pousou diante de Wang Zhu e olhou para a mulher atrás dele. Wang Zhu inconscientemente escondeu Ten Xiu e olhou para Wang Lin com um olhar complexo. Depois de um longo tempo, ele disse lentamente, eu já deveria ter adivinhado que só você teria o poder de se vingar de nossa família. Wang Lin ponderou um pouco e disse suavemente, Wang Zhu, sinto muito. Wang Zhu deu um sorriso amargo e disse, se você tivesse dito isso para mim, naquela época, eu não o teria perdoado, mas agora, só temos um inimigo, que é Ten Guoyuan. Os olhos de Wang Lin ficaram frios quando ele disse vagarosamente, Ten Guoyuan não será capaz de fugir, toda a família Teng não poderá fugir. O corpo de Ten Xiu tremeu. Embora estivesse apavorada, ela ainda perguntou, meu pai ele. Cale-se. Wang Zhu impediu Ten Xiu de falar. Ele se acalmou e disse a Wang Lin, ela é sua cunhada. Antes que Wang Zhu pudesse terminar de falar, Wang Lin disse suavemente, seu pai não deveria se chamar Ten. O corpo de Ten Xiu tremeu. O olhar que ela dirigiu a Wang Lin continha um ódio profundo. No momento em que Wang Zhu ouviu essas palavras, soube que Wang Lin já sabia sobre a identidade de Ten Xiu. Os sentimentos, complexos em seu coração ficaram ainda mais fortes. Wang Lin ponderou um pouco. Ele olhou para o horizonte e perguntou, Wang Dao ainda está na seita Xuandao? Wang Zhu balançou a cabeça e disse amargamente, ele não conseguiu formar seu núcleo. Ele já está morto. Wang Lin fechou os olhos. Ele soltou um suspiro e disse, você e ela deveriam deixar Zhao. Com isso, ele nem olhou para trás e saltou sobre o bicho mosquito. A série de ações de Wang Zhu expressou claramente que ele não queria que Ten Xiu morresse. Wang Zhu olhou para a figura de Wang Lin. Seus sentimentos ficaram ainda mais complicados. A morte de sua família e paz passou diante de seus olhos. Todos eles o encararam, chamando-o de traidor da família Wang. Wang Zhu deu um sorriso amargo ao se virar para olhar para Ten Xiu. Seu coração afundou ao ver um sentimento muito profundo e oculto de ódio nos olhos dela. Wang Zhu ponderou um pouco. Seus olhos tornaram-se suaves quando ele disse gentilmente, Xiu, deixe-nos ir. Com isso, sua alça direita gentilmente tocou seu cabelo. Ten Xiu ficou assustado e começou a chorar de novo. Durante todo o tempo em que estiveram juntos, esta foi a primeira vez que Wang Zhu a chamou de Xiu. No entanto, seu sorriso congelou no momento seguinte, porque a mão de Wang Zhu estava em seu Tianlin. Com uma onda de sua energia espiritual, ele acabou com a vida de sua esposa. Ten Xiu morreu sem nenhum pai. Ela morreu nos braços de seu amante. Segurando o cadáver de sua esposa, os olhos de Wang Zhu estavam cheios de tristeza. Ele olhou para a direção em que Wang Lin desapareceu e disse, Wang Lin, não vou me tornar um traidor da família Wang e não vou permitir que um fragmento da linhagem da família Ten permaneça. Com isso, ele se ajoelhou na direção de sua casa e prostrou-se algumas vezes. Ele bateu na testa com a palma da mão, acabando com toda a vida em seu corpo. O sangue vazou de sua boca quando ele caiu no chão, olhando para sua esposa. Xiu, não se assuste, vou acompanhá-lo. Wang Lin estava de pé sobre o bicho mosquito enquanto seu corpo estremecia de repente. Ele podia sentir claramente a luz que representava Wang Zhu em seu sentido divino desaparecer. Ele ponderou um pouco, então seu corpo desapareceu do topo da besta mosquito. Quando ele apareceu, ele estava parado ao lado do corpo de Wang Zhu. Wang Lin olhou para o corpo de Wang Zhu com um sentimento complexo no coração. Ele entendeu que Wang Zhu estava dividido entre sua família e seu amante, e no final só poderia matar seu amante com as próprias mãos para acabar com a culpa em relação à sua família. Ao mesmo tempo, depois que sua esposa morreu, ele se matou para cumprir seu amor por sua esposa. Wang Lin ponderou um pouco. Depois apontou o dedo para a testa de Wang Zhu. Gradualmente, um fraco fogo da alma,
que poderia ser extinto a qualquer momento, apareceu nas mãos de Wang Lin. Ele soltou um suspiro e desapareceu do local. No nordeste da capital, havia uma grande casa que pertencia à família Wang. Um jovem de cabelos brancos apareceu dentro da casa da família Wang. O jovem caminhou pela casa como se fosse transparente. Nenhum dos criados pareceu notá-lo. Depois que o jovem de cabelos brancos entrou na casa por um tempo, ele parou diante de um prédio. Lá dentro estava uma mulher cujo estômago tinha uma protuberância. Ela estava obviamente grávida. O jovem olhou por um tempo, então tirou uma bola de luz branca. Ele soltou um suspiro enquanto apagava a luz branca. A luz branca entrou no estômago da mulher. O bebê não completamente formado que não tinha produzido sua própria alma, mas gradualmente se fundiu com a luz branca. Esta pessoa entrará no mundo do cultivo no futuro. Talvez tenhamos outra chance de nos encontrar no futuro, o jovem murmurou para si mesmo ao sair. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 242, Punanzi. Capítulo 242, Punanzi e Cordilheira de Engyue, Seita Xuandao. A montanha de trás, onde Wang Lin treinou antes, era pontilhada por inúmeras cavernas feitas pelo homem. No topo da montanha estava a única caverna natural na montanha e Punanzi estava cultivando dentro dela. Sua aparência não mudou nada nos últimos 400 anos. Sons gotejantes ecoam dentro da caverna enquanto a água goteja do teto. Por um longo tempo, uma luz estranha brilhou no rosto de Punanzi que mudou para frente e para trás. Gradualmente, ele abriu os olhos. Eles brilhavam como se contivessem estrelas. Punanzi ergueu a mão direita e formou um selo. Sua expressão permaneceu neutra. Então, ele acenou com a mão direita e a pedra diante dele de repente começou a brilhar. Logo, 10 pontos de luz apareceram na parede de rocha. No entanto, no momento em que os 10 pontos de luz apareceram, 6 deles imediatamente se apagaram e depois desapareceram. O rosto de Punanzi se contraiu levemente e sua expressão ficou ligeiramente sombria. O ar ao redor dele diminuiu de repente e logo, até mesmo a água parou de pingar do teto. Se algum cultivador destruidor de espíritos estivesse por perto, seus olhos se iluminariam, porque afetar as flutuações da energia espiritual circundante para usar certas técnicas era algo que somente os cultivadores destruidores de espírito podiam fazer. Punanzi estava no limite do estágio de separação do espírito. Para ele, não era nada longe. A única coisa que o separava do estágio de separação do espírito era uma barreira fina como papel e tudo o que ele precisava fazer era encontrar o lugar certo para cutucar. Punanzi olhou para os pontos de luz na parede. Depois de um longo tempo, ele suspirou e disse, Tenguaiwan, quem você ofendeu ao trazer esse desastre sobre si mesmo? Se não fosse pelo fato de Lord Shi querer especificamente usar a família Teng como um experimento, este velho realmente não gostaria de lidar com nenhum dos seus assuntos familiares Teng. O rosto de Punanzi ficou sombrio. Mesmo ele não sabia o que havia na família Teng que fez Lord Shi escolhê-los. Se não fosse assim, então com apenas os recursos da família Teng, não haveria como eles ganhariam 9 cultivadores de alma nascentes e Tenguaiwan não se tornaria repentinamente quase tão forte quanto Punanzi em apenas 400 anos. Ele ponderou um pouco, depois se levantou, balançou as mangas e desapareceu do local. Quando ele reapareceu, ele já estava no pico da Cordilheira Engyue. Punanzi ajoelhou-se, olhou para o céu e formou muitos selos diferentes com a mão. À medida que os selos se formavam, mais e mais nuvens apareciam e uma pressão invisível lentamente se acumulava no céu. Punanzi então acenou com a mão e disse, eu, Punanzi, de um país de cultivo inferior, gostaria de pegar emprestado um tesouro mágico. No momento em que ele disse essas palavras, 2 feixes de luz, vermelho e verde, dispararam da Cordilheira Engyue. As luzes se tornaram cada vez mais intensas e toda a energia espiritual exal começou a se reunir na Cordilheira Engyue. As 2 luzes pousaram ao lado de Punanzi. Eles logo escureceram e revelaram sua verdadeira forma. Sua verdadeira forma era 2 discos mágicos. No disco mágico havia 4 lâminas que emitiam uma luz fria. Havia até fendas no espaço ao redor deles. Pode-se dizer facilmente que este não era um tesouro mágico de nível de alma nascente e foi feito por alguém separando o espírito ao superior. Punanzi fez uma reverência respeitosa algumas vezes antes de finalmente imprimi-los com seu sentido divino e colocá-los cuidadosamente em sua sacola. Só então ele finalmente relaxou.
Ele começou a emitir uma poderosa intenção de matar e murmurou: Tenguaiwan, esta é a última vez que vou ajudá-lo. Se dentro de 100 anos a família Teng ainda não tiver um cultivador de separação do espírito, não me culpe por ser implacável com a família Teng. Com isso, ele desapareceu sem deixar vestígios. No momento em que a energia espiritual surgiu, Wang Li percebeu. Ao embora sua expressão não mudou, seu coração afundou. No entanto, ele soltou um bufo frio e avançou em direção ao último membro da família Teng. Na fronteira do país de Zhao havia um espaço muito misterioso. Cada vez que um mortal trouxesse este lugar, causaria medo. Até mesmo os cultivadores estão extremamente nervosos com este lugar. Era um enorme poço de lama negra. Era um poço cheio de lama negra que exalava um cheiro que picou o nariz. Ninguém além de algumas pessoas sabia exatamente a profundidade deste poço de lama realmente era. A cada 100 anos, esse poço de lama explodiria, e cada explosão era uma visão chocante. Na maioria das vezes, esse era um lugar proibido. Não importava se eram mortais, cultivadores ou bestas, quando eles chegassem a certo alcance do poço de lama, eles seriam puxados por uma força de sucção poderosa e seriam enterrados vivos. Depois de muito tempo, uma névoa negra apareceu silenciosamente e cobriu toda a área. Este foi considerado o lugar mais perigoso em Zhao nos últimos 400 anos, Blackmoor Pit. Na parte mais profunda deste poço de lama negra havia um caixão feito de cristais negros. Este caixão de cristal negro não estava coberto por lama negra. Pode-se dizer que havia uma espessa camada de ossos brancos entre o caixão e a lama negra. Entre esses ossos estavam os ossos de humanos e feras. Esses ossos pertenciam às pessoas que foram sugadas nos últimos 400 anos. Este era o lugar onde a pessoa que Tengu Oito temia mais se cultivava. Esta era a área de cultivo de Tenguone. Tenguone era uma lenda na família Teng. Essa pessoa não era descendente de Tenguaiwan. Para ser exato, ele era o irmão mais novo de Tenguaiwan. Ele era o único membro da família Teng que ninguém ousou desafiar e a única pessoa que teve o nome de Tenguone nos últimos 400 anos. Quando Wang Lin chegou a 1000 quilômetros do poço de lama, ele percebeu o que havia de especial neste lugar. Depois de refletir um pouco, ele decidiu não deixar o bicho mosquito continuar e voou sozinho. Ao momento Wang Lin entrou na faixa de 1000 quilômetros do poço de lama, uma mão atrofiada estendeu a partir do caixão. Lentamente, um homem semelhante a um esqueleto se sentou. Todo o corpo dessa pessoa era preto e não havia músculos em seu corpo. Em sua cabeça havia apenas algumas mechas de cabelo. A pessoa inteira parecia muito assustadora. Em seus olhos, uma luz fantasmagórica gradualmente se acendeu. Ele então ergueu lentamente a cabeça. No momento, Wang Lin estava acima do poço de lama negra. Sua expressão estava mais séria do que antes e sua bandeira de restrição já estava hasteada e flutuando ao lado dele. Ele olhou para o poço de lama. Sem qualquer hesitação, seus olhos brilharam em vermelho e uma série de relâmpagos vermelhos do reino de Ji dispararam na lama negra. No fundo do poço de lama, a luz fantasmagórica nos olhos do homem no caixão brilhou intensamente enquanto ele observava a série de relâmpagos vermelhos pousando. O homem ergueu a mão ossuda e tocou um dos raios vermelhos. De repente, com um grande estrondo, o raio vermelho desapareceu sem deixar rastros e rachaduras apareceram no dedo do homem. O homem lambeu os lábios. Na luz fantasmagórica de seus olhos, um poderoso desejo de lutar apareceu. Ele se levantou devagar. Naquele momento, mais relâmpagos vermelhos pousaram, mas foram bloqueados por seu dedo. Na verdade, todos os relâmpagos vermelhos estavam bloqueados, mas todo o seu braço direito estava cheio de rachaduras. Ele olhou para o braço e o sacudiu. Instantaneamente se transformou em pó. Ele não parecia se importar nem um pouco. Seu corpo emitiu uma poderosa vontade de lutar. Ele soltou um sorriso enquanto avançava para cima. O rosto de Wang Lin estava muito feio. Ele podia sentir claramente que agora mesmo, o raio vermelho formado pelo reino Ji foi bloqueado ao custo de apenas um braço. Algo assim nunca aconteceu antes. Wang Lin pôde confirmar que o nível de cultivo desta pessoa ainda não era a separação de espíritos, mas ele poderia bloquear o ataque do reino Ji. No momento em que o homem começou a subir, Wang Lin cercou a área com a bandeira de restrição sem qualquer hesitação. Então, sua mão formou um selo e 90 restrições se transformaram em dragões e avançaram em direção ao poço de lama. O homem magro revelou uma expressão de espanto em relação às restrições.
Ele não se esquivou e permitiu que as restrições atingissem seu corpo. De repente, inúmeras rachaduras apareceram por todo o corpo. Depois que a última restrição caiu, embora seu corpo estivesse coberto de rachaduras, ele nem mesmo diminuiu a velocidade. A expressão de Wang Lin era sombria quando ele rapidamente recuou. Sua mão formou um selo e apontou para o céu enquanto 90 outras restrições voavam. O magricela olhou para as rachaduras em seu corpo e depois, para Wang Lin. Ele lambeu os lábios quando de repente desapareceu do local. Sem qualquer hesitação, Wang Lin desviou para o lado e, com um rasgo na alma, a ponta das roupas de Wang Lin foi rasgada. Exatamente onde Wang Lin estava antes, o homem magro apareceu, segurando um pedaço das roupas de Wang Lin. Seus olhos estavam cheios de espírito de luta. O couro cabeludo de Wang Lin formigou enquanto ele olhava para o homem magro. Se ele respirasse um pouco mais devagar, teria sido atingido pelo magricela. Seus olhos escureceram quando as restrições caíram mais uma vez e avançaram em direção ao homem magro. O magricela mais uma vez revelou uma expressão de espanto. Ele não se esquivou. Ele simplesmente deixou que as restrições o atingissem, fazendo com que mais rachaduras aparecessem em seu corpo. Os olhos de Wang Lin brilharam. Antes de todas as restrições chegarem, ele gastou ainda mais energia espiritual para invocar mais restrições para atacar. Ao mesmo tempo, seu corpo nunca parava enquanto ele constantemente se movia. Enquanto ele controlava as restrições, incontáveis relâmpagos vermelhos do reino de Ji foram disparados. Aquele homem magro ainda não se moveu. Somente quando o relâmpago do reino Ji estava prestes a pousar ele levantaria a mão esquerda para bloquear. Gradualmente, mais e mais rachaduras apareceram em seu corpo e seu braço esquerdo começou a virar pó. Esta foi uma batalha muito estranha. Pode-se dizer que a experiência de batalha de Wang Lin é muito rica, mas ele nunca experimentou uma batalha tão estranha. copyright.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 243. Ten, Oni. Capítulo 243. Tengoni não se esquivou ou bloqueou. Ele apenas permitiu que os ataques o atingissem. No entanto, nem mesmo Wang Lin poderia durar muito usando todos esses ataques poderosos, especialmente o reino Ji, que danificava sua própria alma nascente toda vez que ele usava. O corpo de Wang Lin desapareceu e reapareceu a 100 metros de distância. Ele pegou uma garrafa de jade e despejou todo o seu conteúdo na boca para recuperar sua energia espiritual. Mas, ao mesmo tempo, o magricela ergueu a cabeça e se mexeu mais uma vez. A sensação de perigo de Wang Lin ecoou em sua cabeça enquanto ele rapidamente se esquivava para o lado. Mais uma vez, ele mal saiu do caminho quando o homem magro reapareceu e atacou. Sua testa estava cheia de suor enquanto ele rapidamente digeria as pílulas que acabara de consumir para recuperar a energia espiritual de seu corpo. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e tirou a bainha da espada antiga. Ele então pegou uma espada voadora e enfiou na bainha da espada. De repente, a energia da espada saiu da bainha da espada, formando uma espada gigante, que pousou em Tengoni. O homem magro ficou estupefato novamente ao permitir que a energia da espada se chocasse contra seu corpo. Seu corpo finalmente não foi capaz de suportar todos os danos e começou a desmoronar. Mas assim que todo o seu corpo estava prestes a desabar, de repente ele pareceu ter percebido algo. Ele lutou para fazer sua mão esquerda quase colapsada formar um selo e disse uma palavra que soou como ossos se esfregando. Condensar. De repente, o corpo que estava prestes a desabar brilhou e voltou ao estado perfeito. Wang Lin respirou fundo enquanto olhava para a pessoa, incapaz de dizer uma palavra. Os olhos do magricela brilharam enquanto ele encarava Wang Lin com um forte desejo de lutar. Sua mão formou um punho e se transformou em um borrão enquanto ele socava Wang Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele imediatamente recuou. Mas ele, rapidamente descobriu que todo o poder espiritual circundante parecia ter sido sugado por um poder misterioso. Até parecia criar um poder de aprisionamento. Wang Lin logo sentiu sua velocidade diminuir drasticamente sob esse poder. Naquele momento, o coração de Wang Lin se acalmou rapidamente. Ele rapidamente tirou o espelho de bronze e apontou para Tengoni, mas a luz verde emitida pelo espelho de bronze não teve efeito sobre ele. O punho de Tengoni atingiu o espelho de bronze. O espelho rachou e lançou flashes de luz. Graças a essa luz, a prisão que o rodeava enfraqueceu e ele rapidamente se moveu para fora da área. Ao mesmo tempo, seu coração doeu quando ele gritou: "Explodam!"
Um grande número de rachaduras apareceu de repente no antigo espelho de bronze, e então ele explodiu. Esta explosão criou uma enorme rajada de vento que varreu a área. Aí, depois da rajada de vento passou, Tengun tossiu um bocado de sangue de ouro. No momento em que o sangue saiu de sua boca, seu corpo parecia muito mais fraco. Ele tinha uma expressão de pânico no rosto enquanto perseguia o sangue, tentando engoli-lo. Os olhos de Wang Li brilharam. Ele não hesitou nem um pouco enquanto avançava em vez de recuar. Havia algo estranho naquele sangue. Quando Tengun viu Wang Li correndo, ele voou ainda mais rápido e estendeu as mãos. Os olhos de Wang Li brilharam e ele estendeu a mão também. Sob a força de ambos os lados, o sangue dourado se dividiu em duas metades, cada metade flutuando em direção a uma delas. Depois que Tengun pegou o sangue dourado, ele rapidamente o engoliu. Então, ele olhou para Wang Li e rapidamente avançou contra ele. Wang Li agarrou o sangue dourado e saiu correndo sem dizer uma palavra. Os dois voaram muito rápido, um após o outro. Wang Li não correu em linha reta, mas circulou a área ao redor do poço de lama. Ele sempre achou que Tengun era muito estranho. Quando ele viu o sangue dourado, ele finalmente percebeu algo. Embora ele não soubesse o que era esse sangue dourado, as memórias do Deus antigo tinham algo semelhante. Na verdade, esse sangue dourado não era nada especial. Era apenas semelhante ao sangue de um Deus antigo, ou mais precisamente, continha um pouco do sangue de um Deus antigo. Além da época em que ele reformou seu corpo, nenhum dos ataques de Tengun liberou qualquer flutuação de energia espiritual. Seus ataques eram puramente físicos. Este método não pertence mais a um cultivador. Essa pessoa era como uma marionete que só sabia usar a força bruta. Tengun também estava confuso quando se tratava das técnicas de Wang Li, mas sob essa confusão, parecia haver um indício de compreensão. Essa pessoa deve ter cultivado uma técnica muito estranha e ficou assim sob a influência dessa técnica. Simplesmente, havia muitos métodos de cultivo no mundo do cultivo para que Wang Li os conhecesse todos, mas o que ele achava era muito preciso. O método que Tengun cultivava era muito semelhante ao modo como os deuses antigos treinavam seus corpos. Este método não pertencia a Zhao, mas ao mensageiro na Torre do Paraíso. Depois de cultivar esse método, o sentido divino e a alma se fundem com o corpo, e foi por isso que o reino Ji de Wang Li perdeu sua habilidade de matar com um iti. Wang Li olhou para o sangue dourado em sua mão enquanto seus olhos se iluminavam. O método de cultivo desta pessoa não era o de uma marionete, mas uma imitação dos deuses antigos. Uma luz fria passou pelos olhos de Wang Li quando ele deu um tapa na sacola de contenção e convocou uma névoa escura. A névoa escura se transformou em 2 fantoches. Esses eram 2 dos fantoches do nascente Sol que ele ganhou do velho Jimu. Wang Li sacudiu o dedo direito e 2 gotas de sangue caíram nas marionetes. De repente, os olhos dos bonecos brilharam vermelhos enquanto eles avançavam em direção a Tengun. Os bonecos atacaram com as mãos e os pés, tentando impedir Tengun. Os olhos de Tengun emitiram uma luz fantasmagórica. Ele aflorou um punho e socou um dos bonecos. A marionete estremeceu e se espatifou em pedaços. Embora seu companheiro tenha sido morto, o fantoche restante não teve medo enquanto continuava a atacar. Wang Li aproveitou a chance e parou de repente. Ele jogou o sangue de sangue para o alto. Sua mão formou um selo complexo enquanto ele cantava em uma linguagem complexa. Naquele momento, mesmo o homem mais educado teria dificuldade em entender o que Wang Li estava dizendo, porque Wang Li falava na linguagem dos deuses antigos para usar uma técnica. Na verdade, Wang Li tinha muitas técnicas que pertenciam aos deuses antigos em suas memórias, mas sem a herança de poder, era impossível para ele usar qualquer uma delas. A técnica que ele estava usando agora era uma das poucas que não exigia herança de poder. Requeria apenas um pouco de sangue do deus antigo. Depois que Wang Li viu o sangue, ele decidiu usar essa técnica. Enquanto o cântico de Wang Li continuava, o sangue dourado começou a ferver e a emitir gás branco. Conforme mais e mais gás branco escapava, o sangue dourado se condensava em um símbolo estranho. No momento em que o símbolo apareceu, o céu escureceu e todas as nuvens desapareceram enquanto um raio de luz dourada descia. À medida que a luz dourada descia, uma enorme figura composta puramente de energia espiritual apareceu. Esta figura era simplesmente grande, sua cabeça alcançando o céu. Conforme seu corpo se solidificou, ele usou uma grande quantidade de energia espiritual das veias espirituais de Zhao. Daquele dia em diante,
3/5 das veias espirituais tornaram-se inúteis. Grande quantidade de energia espiritual reunida. Os restantes 2/5 das veias espirituais também perderam gradualmente a energia espiritual, mas a quantidade de sangue usada era simplesmente muito pequena. Então o gigante não foi capaz de assumir a forma física e apenas permaneceu em um estado ilusório. A testa de Wang Lin estava cheia de suor. Usar essa técnica provou ser um grande fardo para seu corpo, pois a estrela roxa em sua testa piscou rapidamente. Ao mesmo tempo, Wang Lin lutou para apontar a mão direita para Tengone, que viu que algo estava errado e escapou. De repente, a figura acenou com a cabeça e balançou a mão em direção a Tengone, que estava fugindo. A mão gigante atingiu Tengone. Sem tempo para reagir, Tengone desapareceu misteriosamente. No sentido divino de Wang Lin, a luz que representava Tengone diminuiu. Pouco depois, uma gota de sangue dourado apareceu onde Tengone desapareceu. Wang Lin estendeu a mão e a gota de sangue voou em sua direção. Ao mesmo tempo, aquela figura gigante curvou-se em direção a Wang Lin, caminhou para o pôr do sol e desapareceu. O estranho símbolo formado pelo sangue dourado também desapareceu. Naquele momento, todos os cultivadores de alma nascente Exal notaram essa perturbação. Punnazi, que estava voando no momento, parou de repente e sua expressão mudou muito. Ele rapidamente espalhou seu sentido divino para verificar. Ao mesmo tempo, na torre do paraíso no centro de Exal, um homem gordo abriu os olhos durante o cultivo enquanto olhava na direção de Wang Lin com um olhar de descrença. Esta é a técnica de abertura do céu do clã do demônio gigante. Quanto a Wang Lin, ele colocou cuidadosamente a gota de sangue dourado em sua bolsa e imediatamente se sentou de pernas cruzadas. Ele pegou as garrafas de jade e as esvaziou na boca enquanto rapidamente ativava a tática do deus antigo para digeri-las. O boneco restante ficou ali, confuso, ao lado de Wang Lin, mas se algo se aproximasse, atacaria. Depois de um dia, Wang Lin abriu os olhos e respirou fundo. Se não fosse pelo fato de que ele tinha todas aquelas pílulas, então, depois de usar a técnica do deus antigo, ele demoraria pelo menos meio mês para se recuperar. Ele se levantou, olhou para a marionete e viu que havia sofrido algum dano. De acordo com o Jade, o boneco seria capaz de se consertar. Então Wang Lin fez um lacre e o pressionou na testa do boneco e ele se transformou em fumaça, que voltou para a bolsa de contenção de Wang Lin. Wang Lin olhou para onde Tengone morreu com um olhar complexo. A família Teng era muito mais poderosa do que ele pensava. Se ele não pudesse usar com sucesso a técnica do deus antigo de acordo com seu plano original, ele teria que usar seu recurso final. O relâmpago de retribuição divina era algo que ele realmente não queria usar porque, se usasse agora, havia uma grande chance de que sua vingança fosse interrompida. Este raio de retribuição divina foi algo que Wang Lin preparou para lidar com o mensageiro dentro da Torre do Paraíso. De copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 244, Exterminando Tene. 1. Capítulo 244 Exterminando Tene. 1. Wang Lin não apenas não teve que usar o raio de retribuição divina, ele ganhou uma gota do sangue do Deus Antigo. Embora esta gota de sangue não fosse muito pura e desapareceria depois de um uso, ainda foi o suficiente para salvar sua vida uma vez. Wang Lin acenou com a mão e a bandeira de restrição voltou para ele. Ele olhou para a bandeira e decidiu que assim que o assunto com a família Teng acabar, ele terá que encontrar um lugar que possa resistir ao raio da retribuição divina e colocar a última restrição na bandeira. Então, ele alcançará o primeiro nível de conclusão e seu poder aumentará muito. Não será mais como hoje, onde quase não teve efeito sobre o inimigo. Esta foi a primeira vez que Wang Lin sentiu que simplesmente tinha poucos tesouros mágicos. A explosão do espelho de bronze o fez perder mais um dos pequenos tesouros mágicos que possuía. Nesse ponto, o único tesouro mágico que ele realmente usou foi a bandeira de restrição e aquela bainha de espada. Quanto à espada voadora, agora estava muito fraca e precisava ser refinada novamente. Além desses três, havia alguns outros, mas eles só seriam eficazes em certas circunstâncias, como a armadilha de bestas que só seria útil quando fosse contra feras poderosas. E também havia aquele pergaminho misterioso. Embora Wang Lin ainda não o tivesse usado, ele sentia uma sensação no pergaminho toda vez que o tirava. Ele sentiu como se houvesse uma forma de vida poderosa dentro dela e que ele não deveria abri-la casualmente. Claro, ele ainda tinha outros tesouros mágicos, mas eles eram muito fracos.
Wang Lin ponderou um pouco e depois tirou 3 sacolas de contenção. A sensação de perigo pela falta de tesouros mágicos fez com que ele não pudesse deixar de dar uma olhada nessas 3 bolsas. Por meio dessa batalha, Wang Lin percebeu que o reino Ji não era invencível. Havia coisas neste mundo que poderiam resistir ou mesmo atacar. Claro, se ele pudesse cultivar o reino Ji até o auge, então não seria um problema, mas cultivar o reino Ji era simplesmente muito difícil. Como resultado, os tesouros mágicos se tornaram muito importantes. Ele não queria colocar toda a sua esperança em seu reino Ji, porque se seu reino Ji se tornar ineficaz, então tudo será em vão. Olhando para as 3 bolsas de contenção, Wang Lin respirou fundo. Ele acenou com a bandeira de restrição cercou a área em fumaça preta. Então, ele apontou para sua sobrancelha e os 2 demônios saíram para protegê-lo. Depois de hesitar um pouco, ele não chamou a marionete. O fantoche havia sofrido danos na batalha com Tengon e não estava mais apto para ser guardado. Depois de fazer tudo isso, Wang Lin ficou sério e pegou um saco de contenção. Esta bolsa pertencia ao antigo imperador. A palavra Lan estava bordada na bolsa. Wang Lin ponderou um pouco, então a energia espiritual em seu corpo aumentou. O avatar que estava agindo como sua alma nascente abriu os olhos e lascas de pressão espiritual emitidas de seu corpo enquanto sua mão direita se movia lentamente em direção ao saco. No momento em que sua mão tocou a bolsa, uma força poderosa resistiu a ele. Seu coração afundou quando ele percebeu que o antigo imperador não estava morto. Ele respirou fundo e apertou a mão na bolsa. A cada pressão, um pedaço do sentido divino do antigo imperador era removido, mas é muito lento e, ao mesmo tempo, a reação que Wang Lin sentia aumentava. Depois de meia hora, a testa de Wang Lin estava cheia de suor. Ele respirou fundo e tirou alguns comprimidos para ajudar a estabilizar seu corpo. Ele cerrou os dentes, ativou seu reino Ji com a mão direita e pressionou-o na bolsa junto com sua energia espiritual. Desta vez, a velocidade aumentou muito, mas o consumo de energia espiritual de Wang Lin também aumentou. Depois que ele consumiu vários frascos de comprimidos, uma luz branca de repente saiu da sacola e se dissipou. Wang Lin relaxou e revelou uma expressão animada. Ele rapidamente examinou a bolsa com seu sentido divino, mas logo revelou uma expressão estranha. Havia muito poucas coisas dentro da sacola do antigo imperador. Além de 2 pedras espirituais de alta qualidade, havia apenas uma bainha de espada antiga. Wang Lin tirou a bainha da espada. Ele olhou para a bainha da espada por um longo tempo, então sua sobrancelha se apertou. Esta bainha de espada parecia exatamente como a que ele tinha, apenas o símbolo era diferente. Depois de hesitar um pouco, Wang Lin pegou sua própria bainha de espada. Assim que ele estava prestes a comparar as 2 bainhas de espada, o símbolo em ambas as bainhas começou a brilhar. Depois de muito tempo, a luz desapareceu lentamente. Wang Lin olhou para as bainhas das espadas. Em seu coração, ele sentiu que havia algum segredo sobre as bainhas das espadas. Ele ficou olhando para eles por um tempo, depois guardou as 2 bainhas das espadas. Ele então deu um tapa na bolsa do antigo imperador e ela se transformou em pó. Wang Lin suspirou. Depois de colocar tanto esforço em abrir a sacola de abraços para receber apenas essa coisa estranha, ele não estava preocupado se deveria se alegrar ou se sentir desamparado. Ele hesitou por um momento e olhou para as outras 2 sacolas de contenção. Um deles pertencia à misteriosa múmia no templo de batalha de Ofen. O outro continha mais de 10 tesouros mágicos. Estes se estendiam aos antigos cultivadores da terra dos antigos deuses. No entanto, eles eram muito poderosos. Wang Lin tentou tudo o que pôde e só conseguiu controlar o espelho de bronze. No entanto, o espelho de bronze não parecia tão poderoso, o que o confundiu. Ele pegou esta sacola e examinou-a com seu sentido divino. A barreira protetora desses tesouros mágicos ainda estava ativa e não era algo que Wang Lin pudesse quebrar. Wang Lin sentiu como se estivesse olhando para um monte de tesouros, mas não conseguia pegá-los de qualquer maneira. Depois de soltar um suspiro, Wang Lin tirou uma bolsa de contenção e examinou-a com seu sentido divino. Ele sentiu uma resistência, então Wang Lin cerrou os dentes e usou toda a sua energia espiritual e o reino Ji para limpar o sentido divino do saco. Mas no momento em que sua energia espiritual tocou a bolsa, seu corpo estremeceu e ele sentiu sua própria consciência se afastar. Ele viu uma área familiar diante dele quando um jovem de aparência maligna voou a uma velocidade que Wang Lin não podia acreditar que fosse possível.
O jovem parou de repente. Ele levantou a cabeça e seus olhos ficaram frios quando ele disse: "Você não será capaz de fugir." Os pensamentos de Wang Lin se transformaram em uma bagunça. Ele hesitou um pouco e seus olhos ficaram frios. Embora não pudesse ver através de nível de cultivo da juventude, com base nessa velocidade, nível de cultivo mal procura do jovem foi muito acima dele. Wang Lin notou especialmente que a terra sobre a qual o jovem estava voando era o mar dos demônios. Claramente, o jovem de aparência maligna era aquela Mumlin Ofen. Desde que Wang Lin pegou sua sacola, ele estava aqui para pegá-la de volta. Se a pessoa não revelasse intenção de matar, Wang Lin não se importaria em devolver o saco de contenção. No entanto, como aquela pessoa lançou uma poderosa intenção de matar, isso significava que mesmo que Wang Lin devolvesse a sacola de contenção, ele não seria perdoado. Como resultado, o coração de Wang Lin não pôde deixar de afundar. Ele hesitou por um tempo e imediatamente aumentou o poder de sua energia espiritual e do reino Ji para limpar o sentido divino. O tempo passou lentamente. Embora o sentido divino na bolsa de contenção tenha desaparecido lentamente, nessa velocidade, levaria algumas centenas de anos para removê-lo completamente. Wang Lin ponderou um pouco. Seus olhos se levantaram quando ele teve uma ideia, mas ainda não era o momento de colocar esse plano em ação. Ele sabia que estava com pouco tempo e imediatamente se levantou. Ele olhou na direção da cidade familiar de Teng quando seus olhos ficaram frios. Ele murmurou: "Tenguaiwan, estou indo." Nestes últimos dias, quase todos os membros da família Teng chegaram à cidade da família Teng. Eles pensaram que era o único lugar seguro. Tenguaiwan olhou para todos os membros da família Teng reunidos aqui e ficou ainda mais alegre. Ele sabia que Wang Lin já devia estar vindo para cá. Toda a cidade da família Teng entrou em pânico. Depois que os membros da família Teng entraram na cidade da família Teng, eles imediatamente descobriram a razão pela qual o ancestral Teng não tinha saído para matar aquela pessoa. Não que ele não quisesse sair, mas a área de 10.000 quilômetros ao redor da cidade da família Teng estava cercada por uma restrição que permitia que as pessoas entrassem, mas não saíssem. Como resultado, o pânico se espalhou pela cidade. Ao mesmo tempo, rumores sobre o misterioso assassino se espalharam pela família Teng. Quase todos os membros da família Teng estavam especulando sobre que tipo de rancor essa pessoa misteriosa tinha com a família Teng que o fez querer exterminar toda a família. Várias versões da história se espalharam entre os membros da família Teng. Houve até algumas versões que estavam muito próximas da verdade. Embora Tenguaiwan tentasse parar os rumores, sob esse estado de pânico, não era algo que as pessoas pudessem parar. Gradualmente, o medo entre a família Teng tornou-se ainda pior. Este dia ensolarado e sem nuvens foi o 9º dia após o início da matança da família Teng. Em todo o país de Zhao, qualquer local que tivesse sido ocupado pelos membros da família Teng não tinha mais membros da família Teng. Todos eles foram mortos ou fugiram para a cidade familiar de Teng. Este foi o dia em que a família Teng será exterminada. Mesmo daqui a centenas de anos, quando as pessoas de Zhao falarem sobre este dia, elas estremecerão. Este foi o dia em que todo o equilíbrio de poder em Zhao mudou. Foi também o dia em que um rio de sangue fluiu em Zhao. Neste dia, o sangue da cidade familiar de Teng foi suficiente para cobrir a terra. Além disso, esse dia também foi o dia em que todos em Zhao ouviram o nome Wang Lin, o cultivador de cabelo branco que fazia o coração de todos gelar. Ao mesmo tempo, foi também quando o nome de Wang Lin substituiu o de Punanzi como o cultivador número 1 em Zhao e quando a geração mais velha caiu. De manhã cedo, a dezenas de milhares de quilômetros da cidade da família Teng, Wang Lin estava voando na besta do mosquito. Embora os corpos atrás dele tenham começado a apodrecer, sob o efeito de sua técnica, as cabeças permaneceram em perfeitas condições. Isso porque Wang Lin havia feito a promessa de construir uma torre com as cabeças dos membros da família Teng. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 245, Exterminando Teng, 2. Capítulo 245, Exterminando Teng, 2. Wang Lin não era muito rápido. Ele olhou para a cidade familiar de Teng com os olhos cheios de intenção de matar e arrependimento. 400 anos atrás, ele foi forçado por Tenguaiwan a se autodestruir e quase morreu. Neste dia, 400 anos depois, ele voltou com uma monstruosa intenção de matar. Ele esperou 400 anos por este dia.
Wang Lin saltou da besta mosquito a 10.000 quilômetros da cidade da família Ten. Ele olhou friamente para a cidade familiar de Ten. Então, ele lentamente pegou a bandeira do dragão e colocou cada corpo no chão. Se fosse de corpo inteiro, ele cortaria a cabeça. Ele fez isso rapidamente. Suas ações foram limpas e impiedosas. Gradualmente, várias cabeças se empilharam diante dele. Todos eles tinham várias expressões, mas a única coisa em comum era a falta de vontade e o medo em cada rosto. Conforme as cabeças se empilhavam, o ódio no ar crescia. O vento frio começou a soprar e até o céu parecia ter escurecido um pouco. Uma grande torre feita de cabeças humanas cresceu gradualmente. Esta era uma torre feita apenas de cabeças de membros da família Ten. Qualquer um que visse isso estremeceria. Wang Lin colocou a última cabeça no topo da torre. Ele acenou com a mão e a torre o seguiu enquanto ele caminhava lentamente para a restrição que cobria o raio de 10.000 quilômetros da cidade da família Ten. Ten Guiyuan, eu, Wang Lin, estou aqui. Hoje, ninguém vai ficar vivo. Não vou parar até morrer. Uma voz cheia, de ódio transmitida para a cidade da família Ten. Antes daquele momento, a família Teng nunca havia ficado em silêncio, mas o silêncio foi logo substituído por gritos de medo. Quase ao mesmo tempo, alguns dos especialistas da família Teng notaram a torre gigante feita de cabeças. Gradualmente, mais e mais pessoas viram a torre e o medo se espalhou instantaneamente. Ten Guiyan estava na parte superior da parede interna com um rosto sombrio. Ao seu lado estavam 4 pessoas. Estes foram os últimos 4 cultivadores de alma nascente remanescentes da família Ten. Os 4 desapareceram sob as ordens de Ten Guiyan. Quando reapareceram, já estavam a 1000 metros de Wang Lin. Eles rapidamente pegaram seus tesouros mágicos e os usaram contra Wang Lin. Como a vingança de Wang Lin poderia ser interrompida por apenas 4 deles. Embora Wang Lin parecesse calmo, havia uma ponta de loucura em seu coração. Hoje, ele vai dar vazão aos últimos 400 anos de raiva. Hoje, vai se tornar um louco sanguinário. Quase sem qualquer hesitação, no momento em que os 4 cultivadores da alma nascente apareceram, o reino de Wang Lin mudou. Graças a uma série de raios vermelhos, os 4 cultivadores da alma nascente soltaram gritos miseráveis antes mesmo que pudessem usar seus tesouros mágicos. O reino Ji formou uma jaula e prendeu os 4 cultivadores de alma nascente. Ao mesmo tempo, Wang Lin entrou correndo na gaiola. Sua mão se moveu como uma faca e cortou a cabeça daquela pessoa. Ele então chutou a cabeça em direção à torre. A torre de cabeças ganhou outra cabeça. O sangue jorrou como uma fonte e se espalhou por todo o solo. Wang Lin se virou de repente. Uma espada voadora apareceu em sua mão. O ataque da espada voadora fez outra cabeça cair no chão. A torre de cabeças ganhou outra cabeça. Tudo isso aconteceu muito rapidamente. Em quase um instante, 2 dos 4 morreram. Os outros 2 ficaram presos dentro da jaula, incapazes de resistir. Cheio de ódio intenso, Wang Lin gritou, mate. A jaula do reino Ji se fechou e cortou os 2 cultivadores de alma nascente restantes. Sangue choveu junto com pedaços de carne. No entanto, sob o controle de Wang Lin, suas cabeças permaneceram intactas. A torre de cabeças ganhou mais 2 cabeças. Depois de matar as 4 pessoas, Wang Lin se endireitou enquanto olhava para Ten Guiyan com um sorriso cruel. Quando ele viu aquele sorriso, o coração de Ten Guiyan gelou. 4 cultivadores de nascente Soul foram mortos com tanta facilidade. Que nível de cultivo esse Wang Lin havia alcançado? O couro cabeludo de Ten Guiyan formigou. Sua suposição anterior estava incorreta. A restrição em torno da cidade não foi definida por outra pessoa, mas por este demônio. Ten Guiyan, estou aqui. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de ódio, mas suas ações foram muito calmas. Ele até sorriu. Enquanto ele falava, sua mão direita se estendeu e se transformou em uma mão gigante. Ele varreu a cidade com a mão e agarrou mais de uma dúzia de pessoas enquanto elas gritavam de medo. Entre essas pessoas estavam homens e mulheres, cultivadores e mortais. No momento em que as palavras de Wang Lin saíram, ele apertou com a mão e todos os corpos explodiram, deixando apenas as cabeças intactas. O sangue gotejou por toda a cidade da família Ten. Uma gota caiu no rosto de Ten Guiyan, fazendo-o tremer. A torre de cabeças ganhou mais 19 cabeças. Wang Lin. Uma enorme intenção de matar emitida por Ten Guiyan. Ele acenou com a mão. De repente,
Uma bandeira dourada apareceu em suas mãos. Com um balanço, a bandeira soltou um gás. O gás se transformou em um crânio gigante. O crânio soltou um rugido e avançou na direção de Wang Lin. A expressão de Wang Lin permaneceu calma quando ele deu um tapa em sua sacola e tirou uma bandeira da alma. Ele sacudiu a bandeira e milhares de almas gritando saíram flutuando. Teng Guiyuan, naquela época, você me ameaçou com as almas da minha família. Hoje, eu vou retribuir da mesma forma. Você pode devorar quantos deles quiser. Será uma grande perda, mas não vou ficar com o coração partido por isso. A voz de Wang Lin estava monótona, mas enquanto falava, ele acenou com a mão direita e mais de 100 membros da família Teng flutuaram no ar. Não importa o quanto eles lutassem, era inútil. Desta vez, Teng Guiyuan soltou um rugido ao acenar com a mão e uma rajada de vento estranho soprou, tentando interromper a técnica de Wang Lin. Wang Lin zombou. Seu Reino-ji disparou. No momento em que bateu, o estranho vento se dissipou. Wang Lin cerrou a mão direita e mais de 100 pessoas explodiram. Sangue choveu do céu. Desta vez, nenhum dos membros da família Teng foi capaz de suportar esse tipo de tensão. Ninguém sabia quem fez isso primeiro, mas todos se espalharam em suas espadas voadoras em todas as direções. Wang Lin deu um sorriso cruel. Ele apontou o dedo para o ar e as milhares de almas da família Teng correram em direção aos membros da família Teng em fuga para devorá-los. O corpo de Teng Guiyuan se moveu. Ele cerrou os dentes e acenou com a bandeira. O crânio dourado se transformou em mais de 1000 crânios e investiu contra essas almas. O coração de Teng Guiyuan estava sangrando. Isso não era diferente de matar ele mesmo os membros de sua família. O corpo de Wang Lin desapareceu e reapareceu ao lado de um membro da família Teng que estava fugindo. Este era um jovem. Ele estava apenas na terceira camada de condensação de Qi. Apenas 3 dias atrás, ele se sentia orgulhoso de ser nomeado Teng, mas agora, ele só desejava não ter nada a ver com a família Teng. No entanto, ele nunca teve uma chance. A última coisa que ele viu foi o jovem de cabelos brancos que deixou seu coração com medo. Uma mão fria alcançou seu pescoço e o agarrou. Depois de matar uma pessoa, Wang Lin desapareceu e reapareceu ao lado de outro membro da família Teng. Embora essa pessoa fosse uma garota muito encantadora, para Wang Lin, ela era apenas uma pessoa morta. Wang Lin não teria misericórdia só porque era uma menina, porque a família Teng não poderia viver no mesmo mundo que a família Wang. Depois de esmagar seu pescoço, Wang Lin desapareceu novamente. Teng Guiyuan soltou um rugido e avançou. No entanto, ele era um pouco mais lento do que Wang Lin, então toda vez que tentava interceptar Wang Lin, ele só via a família Teng perdendo outro membro. Esta situação de ver os membros de sua família morrerem um por um, sem poder fazer nada, estava prestes a enlouquecer Teng Guiyuan. Naquele momento, ele de repente viu Wang Lin aparecer ao lado de um menino. Este era o neto da 7ª geração que ele viu pessoalmente crescer. Não. Os olhos de Teng Guiyuan estavam vermelhos e ele avançou. Wang Lin olhou friamente para Teng Guiyuan, que o perseguia, enquanto pressionava a mão na testa do menino. O menino olhou para Wang Lin com ódio enquanto Wang Lin enviava energia espiritual para sua mão, fazendo com que o menino explodisse em uma confusão sangrenta. Na sua próxima vida, não se chame de Teng. Depois que Wang Lin terminou de matar, ele desapareceu novamente. Teng Guiyuan olhou pasmo para a bagunça sangrenta que era seu neto. Então, ele soltou um rugido doloroso. Wang Lin. O corpo de Wang Lin reapareceu a 300 metros de distância. Ele disse, dói. Naquela época, quando você matou minha família, meu coração também doeu. Com isso, ele bateu aleatoriamente no ar com a mão direita e um membro da família Teng que estava fugindo em pânico se transformou em mingau. Teng Guiyuan rugiu ferozmente. Eu matei sua família inteira porque você matou meu neto, Teng Li. Absurdo. Só a sua família Teng tem permissão para matar pessoas? Os outros não conseguem resistir? Wang Lin soltou uma risada fria. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e mais de 10 espadas voadoras saíram. Mais uma vez, dezenas de outros morreram antes de Teng Guiyuan. Teng Guiyuan cerrou o punho. Ele acenou com a bandeira e todas as caveiras douradas voaram em direção a Wang Lin. Wang Lin deu um tapa em sua sacola e a bandeira de restrição apareceu em sua mão. Com uma onda, a fumaça preta apareceu e prendeu completamente os crânios dourados. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele perguntou, Teng Guiyuan, como você encontrou minha cidade natal?
A expressão de Teng Guiyuan mudou quando ele olhou para Wang Lin com profundo ódio e disse, você nunca saberá. O rosto de Wang Lin afundou. Ele acenou com a mão e mais de 10 restrições voaram para fora. Mais de 100 membros da família Teng gritaram ao morrer. Você vai conversar? Capítulo 246, Exterminando Teng, fim. Teng Guiyuan deu um tapa em sua bolsa de contenção e uma espada gigante voou para fora. A espada parecia muito antiga. Ele mordeu a ponta da língua e cuspiu sangue fresco. Seu corpo inteiro parecia mais fraco depois, mas a grande espada começou a brilhar e voou em direção a Wang Lin como um raio. Os olhos de Wang Lin brilharam. No momento em que a espada gigante voou, seu reino Ji se moveu. Uma série de raios vermelhos disparou e cercou a espada em um instante. Depois de uma série de estalos, o gigante jurou lentamente desmoronando. No final, o reino Ji foi usado e a espada gigante virou pó. Wang Lin pegou sua sacola e tirou várias almas nascentes que ele conseguiu de membros da família Teng. Ele os consumiu para recuperar rapidamente a energia gasta. Teng Guiyuan olhou pasmo para onde a espada havia desaparecido. Toda sua pessoa de repente ficou mais velha. Wang Lin formou um selo com a mão direita. Ele o pressionou na testa e o diabo Shuligo e o terceiro diabo voaram para fora rapidamente. Sob o comando de Wang Lin, eles soltaram rugidos de excitação e avançaram contra os membros da família Teng. Em um piscar de olhos, várias outras pessoas gritaram miseravelmente ao morrer. Cada grito fazia o corpo de Teng Guiyuan tremer. Você vai conversar? A voz de Wang Lin estava fria como gelo. Teng Guiyuan respirou fundo e fechou os olhos. O rosto de Wang Lin não tinha expressão. Ele nem mesmo olhou para Teng Guiyuan enquanto suas mãos formavam selos e ele enviava uma restrição. A restrição que cercava a cidade da família Teng diminuiu lentamente. As pessoas que chegaram ao limite da restrição olharam para ela em desespero. Quando viram as paredes se fechando, os membros da família Teng se dividiram em dois grupos. Um grupo desistiu completamente enquanto o isim das pessoas do outro grupo ficava vermelho e eles avançavam em direção ao Wang Lin com seus tesouros mágicos como mariposas em uma chama. Cada vez mais membros da família Teng avançavam contra Wang Lin. No entanto, sempre que chegassem a 300 metros de Wang Lin, eles seriam atingidos por uma restrição. Seus corpos explodiriam, criando uma chuva de sangue que caiu no chão. Os gritos miseráveis de sua família entraram nos ouvidos de Teng Guiyuan. Seu corpo tremia violentamente e seu coração estava cheio de tristeza. Ele queria resistir, mas nem mesmo o tesouro mágico oferecido pelo país de cultivo de alto escalão tinha qualquer utilidade. A aparência de Teng Guiyuan tornou-se ainda mais velha. Ele não tinha mais a complexão majestosa de antes. A única coisa que restou foi um velho que não podia fazer nada enquanto via sua família morrer. Eu vou falar. Teng Guiyuan revelou um profundo ódio em seus olhos ao olhar para Wang Lin e dizer, palavra por palavra, já que minha família Teng enfrentou tal desastre, ninguém mais deveria pensar em fugir também. Naquela época, era Gao Qiming da seita Piao Miao que usou sua habilidade de cálculo do céu para me ajudar a encontrar a família Wang. Era ele. Vá procurá-lo. Ele é o primeiro ancestral da seita Piao Miao. Sua palavra é lei na seita Piao Miao. Gao Qiming. Wang Gelin olhou para Teng Guiyuan. Não importava se Teng Guiyuan estava mentindo ou não. Wang Lin se lembrava desse nome. Olhando para Teng Guiyuan, o olhar de Wang Lin mudou de repente para longe. Seus olhos estavam cheios de intenção de matar. Ele acenou com a mão e a restrição que estava diminuindo lentamente de repente começou a se fechar muito mais rápido. Ele passou de 10.000 quilômetros para apenas alguns quilômetros de distância em um instante. Durante o processo, as pessoas que morreram nem conseguiram soltar gritos. Ao mesmo tempo, as cabeças voaram uma a uma devido ao efeito de alguma força misteriosa e pousaram na Torre das Cabeças. A torre agora estava tão alta que tocava o céu. Nesse ponto, todos na família Teng, exceto Teng Guiyuan, haviam morrido. No solo, o sangue fluía como um rio. O cheiro forte de sangue estava no ar. Enquanto olhava pasmo para a cena à sua frente, Teng Guiyuan de repente começou a rir. Sua risada foi cheia de tristeza quando 2 fluxos de sangue escorreram por suas bochechas. Wang Lin olhou calmamente para Teng Guiyuan. Depois de muito tempo, Teng Guiyuan respirou fundo. Ele ergueu a cabeça na direção de Wang Lin. Sua voz estava cheia de indignação quando ele disse, bom. De agora em diante, o rancor entre sua família Wang e minha família Teng acabou.
Eu matei sua família inteira e você matou minha família. É karma, realmente é. Wang Lin, você pode me matar agora. Wang Lin ergueu a mão direita. Seu dedo irradiava uma luz dourada. Ele moveu a energia espiritual em seu corpo para se reunir na ponta do dedo. Mas, naquele momento, um rugido alto veio à distância. Pare. Ao ouvir essa voz, Ten Guoyuan reconheceu imediatamente que era Peng Nazi. Ele ficou animado e sabia que poderia ter uma chance de viver hoje. Seu olhar para Wang Lin agora estava cheio de intenção, de matar. Seu desejo de viver de repente apareceu. Se ele tivesse uma chance de viver, então ele não se permitiria ser morto tão facilmente. Que rancor entre as duas famílias acabou. Ele só disse isso porque pensou que iria morrer com certeza. Se ele sobreviver hoje, ele terá que encontrar uma maneira de alcançar o estágio de separação do espírito custe o que custar, para que ele possa matar Wang Lin o mais cruelmente possível para se vingar. No entanto, ele tinha uma grande consideração por Peng Nazi e subestimou Wang Lin. O senso divino de Wang Lin era tão poderoso quanto o senso divino de um cultivador de separação de espíritos. Como ele não percebeu Peng Nazi de longe e deixou Peng Nazi impedi-lo. No momento em que Peng Nazi apareceu, Wang Lin acendeu a luz dourada em seu dedo na testa de Ten Guoyuan e o matou. De fato, foi como disse Ten Guoyuan, o rancor entre a família Teng e a família Wang havia desaparecido. A família Teng foi agora completamente exterminada deste mundo. A figura de Peng Nazi apareceu de repente diante dele. Ele olhou para todo o sangue no chão, para o corpo de Ten Guoyuan, cujo rosto havia acabado de ganhar uma sugestão de desejo de viver, e finalmente, para a torre de cabeças. Ele não pôde evitar um arrepio. Ele mal se sentou para formar um selo com a mão. Raios de luz verde e vermelha dispararam de sua mochila. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto ele olhava para Peng Nazi e dizia: "Você está atrasado." Peng Nazi olhou para Wang Lin. Ele ficou pasmo. Depois de olhar cuidadosamente para Wang Lin, ele disse: Você é um discípulo da seita Engyui." Wang Lin olhou para Peng Nazi e, sem dizer uma palavra, seu reino Ji disparou. No entanto, assim que o raio vermelho chegou antes de Peng Nazi, as luzes verde e vermelha formaram um campo à sua frente. No momento em que o reino Ji pousou, as duas luzes brilharam intensamente. No final das contas, as duas luzes conseguiram bloquear o reino Ji, mas suas luzes diminuíram bastante. A expressão de Peng Nazi mudou muito. Sem perder um momento, ele mordeu a ponta da língua e cuspiu sangue nas luzes verde e vermelha. Peng Nazi apontou para Wang Lin e gritou: "Vá!" De repente, as luzes verdes e vermelhas dispararam para frente. O espaço ao redor deles rasgou conforme eles se moviam. A mão direita de Wang Lin apontou e todas as restrições nas bandeiras de restrição saíram na forma de dragões para impedir o avanço das luzes verde e vermelha. Mas a qualidade das luzes verdes e vermelhas era extremamente alta. As restrições só foram capazes de desacelerar um pouco, não impedi-lo. Os olhos de Wang Lin brilharam quando seu reino Ji apareceu novamente. Seu alvo não eram as luzes verde e vermelha. Foi Peng Nazi. A expressão de Peng Nazi mudou muito. Assim como Peng Nazi estava enfrentando uma situação de vida ou morte, uma mão gigante apareceu daqui e agarrou o relâmpago do reino Ji. A mão apertou levemente e o relâmpago vermelho foi destruído, mas ao mesmo tempo, a mão gigante tremia e soltava um leve grunhido. Logo, um homem de meia idade vestindo roupas luxuosas sobre um sino um tanto gordo apareceu diante de Peng Nazi. Ele olhou para Wang Lin e ficou surpreso, mas logo revelou uma expressão de êxtase, e disse: "Então era você." Com isso, ele acenou com a mão direita e as luzes verdes e vermelhas rapidamente voltaram e voaram ao seu redor. Depois que um Jiman apareceu no meio, Peng Nazi relaxou um pouco. Ele se curvou e disse: "Saudações, senhor mensageiro." Embora Peng Nazi relaxasse muito, seu couro cabeludo ainda estava formigando. Ele não sabia que tipo de tesouro mágico era aquele relâmpago vermelho, mas quando se fechou, ele sentiu que poderia morrer instantaneamente. Essa sensação de perigo era algo que ele só havia sentido no campo de batalha estrangeiro antes. Ele não tinha nenhuma dúvida de que se o senhor mensageiro não tivesse aparecido, ele seria um cadáver agora. Ele olhou para Wang Lin. Além de uma profunda sensação de medo, também havia uma sensação de arrependimento. O homem de meia idade olhou para Wang Lin e disse lentamente: "Não posso acreditar que você não morreu e em apenas 400 anos atingiu um nível de cultivo tão alto." "Muito bem.
Entregue a conta do Eavendefying e eu pouparei sua vida. Vou deixar você se tornar a pessoa número 1 em Zhao. Como está esse som? A expressão de Wang Lin estava calma. A aparência dessa pessoa estava dentro de seus cálculos. Ele sentiu a presença dessa pessoa quando estava a 10.000 quilômetros de distância. Essa pessoa era o mensageiro da Torre do Céu, alguém de um país classificado como 4. Wang Lin adivinhou que seu nível de cultivo era a separação do espírito. Se ele não era a separação do espírito, então como ele poderia tão facilmente destruir o relâmpago do reino Ji? Essa pessoa, sabendo que Wang Lin tinha o conta que desafia o céu, também foi algo que ele havia considerado em seu plano de vingança. Então, quando ele estava em Zhao, ele manteve todo o país coberto em seu sentido divino. Dessa forma, com seu sentido de divisão do nível de espírito, ninguém seria capaz de identificá-lo. E ninguém poderia prendê-lo com seu sentido divino. Foi por isso que este mensageiro nunca saiu para encontrá-lo durante sua matança. Na verdade, o homem de meia-idade sentiu uma dor de cabeça nestes últimos dias, porque não importa o quanto ele escaneou Zhao com seu sentido divino, ele não conseguiu encontrar a pessoa que estava matando todos os membros da família Ten. A menos que o sentido divino dessa pessoa fosse mais poderoso do que o de Wang Lin, era impossível senti-la. Deve-se dizer que, embora seu nível de cultivo não tenha aumentado nos últimos 400 anos, apenas no estágio inicial de separação do espírito, ninguém em Zhao poderia superá-lo. Ele nunca poderia ter adivinhado que, embora o nível de cultivo de Wang Lin estivesse apenas no estágio inicial da alma nascente, o sentido divino de Wang Lin era tão poderoso quanto o sentido divino de um cultivador de separação do espírito em estágio avançado. Mesmo se aquele mensageiro da seita do demônio gigante viesse em pessoa, ele também não seria capaz de encontrar Wang Lin. Esse tipo de coisa era extremamente raro no mundo do cultivo. Afinal, Wang Lin era o único devorador de almas por aí como humano. Além disso, havia aquele estranho relâmpago vermelho. Embora o homem de meia-idade parecesse que resistiu facilmente ao ataque, na verdade, o raio vermelho entrou em seu corpo e danificou sua alma. O dano não foi muito grande, mas ainda o deixou com medo. Depois de ver o mensageiro aparecer, os olhos de Wang Lin brilharam e sem dizer uma palavra ele tirou uma gota de sangue. Uma gota de sangue dourado. Uma gota de sangue dourado que emitia a pressão do antigo deus. Os olhos de Wang Lin brilharam com a intenção de matar, quando ele disse: "Estou esperando por você há muito tempo." Sua mão direita apontou levemente para a gota dourada de sangue. O sangue de repente começou a ferver. Ele se transformou em um símbolo dourado e voou para o céu. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 247. O jovem de aparência má. Capítulo 247. O jovem de aparência má. Naquele momento, uma série de estrondos veio do céu e raios de luz dourada desceram. O gigante dourado apareceu sob os raios da luz dourada. Quando ele apareceu, Zhao inteiro pareceu tremer. Os céus e a terra foram completamente cobertos por essa luz dourada. Todos os mortais, todos os cultivadores, todas as árvores e todos os animais foram cobertos por esta luz dourada. Embora a expressão de Wang Lin fosse normal, a energia espiritual em seu corpo se esgotou rapidamente. No momento em que o gigante apareceu, Wang Lin se esforçou para apontar para o homem de meia-idade. O gigante acenou com a cabeça. Seu olhar varreu para onde Wang Lin apontou e ele acenou suavemente com a mão. A expressão do homem de meia-idade mudou repentinamente quando ele sentiu uma forte sensação de perigo, fazendo-o agarrar Punnazi, que estava olhando para o céu, pasmo, e colocá-lo na sua frente. O corpo de Punnazi virou pó junto com a mão direita do homem de meia-idade. O homem de meia-idade soltou um gemido doloroso. Seu rosto estava pálido quando ele recuou rapidamente. Ao mesmo tempo, ele enfiou a mão esquerda em sua sacola e tirou um jade. Sem qualquer hesitação, ele esmagou o jade. Uma luz branca inundou o jade, envolvendo-o, e então, ele desapareceu do pote. No momento em que o homem de meia-idade desapareceu, o gigante também se dissipou. O corpo de Wang Lin estremeceu. Ele rapidamente tirou os comprimidos de sua bolsa. Ele espalhou seu senso divino para procurar vestígios do homem de meia-idade. Depois de muito tempo, o Ang Lin franziu a testa. A presença daquele homem de meia-idade havia desaparecido de Zhao. Pensando no jade que o homem de meia-idade esmagou, Wang Lin começou a analisar o que havia acontecido. Aquele jade deve ter contido algum tipo de matriz de transferência que permitiria que ele se movesse por longas distâncias.
Os tesouros mágicos de um país de cultivo de nível 4 estão realmente além da minha imaginação, Wang Lin murmurou para si mesmo. Ele então respirou fundo. Na verdade, seu palpite era muito preciso. O que o homem de meia-idade usou foi um jade de escape dado a todos os principais discípulos de sua seita. Enquanto estivessem dentro de um certo alcance, eles poderiam retornar à seita em um instante. O mensageiro estava realmente apavorado com Wang Lin. De acordo com seu conhecimento, a técnica de Wang Lin era a técnica da seita do demônio gigante. O poder dessa técnica era assustador. Nem mesmo ele tinha certeza se poderia bloqueá-lo. Ele já havia visto a técnica 2 vezes em Zhao, então acreditava que Wang Lin poderia usá-la uma terceira vez. Para esse tipo de inimigo, mesmo que Wang Lin estivesse apenas no estágio de alma nascente, ele ainda não ousava mexer com ele. É por isso que ele não hesitou em usar Punnazi como um escudo para lhe dar tempo suficiente para escapar. Wang Lin sentou-se no chão de pernas cruzadas para recuperar sua energia espiritual. Depois de um longo tempo, ele se levantou, acenou com a mão direita e pegou a torre feita com as cabeças dos membros da família Ten. Em uma vila no sopé da montanha Yangyue, todos os moradores caíram no chão dormindo depois que um vento estranho soprou. Pouco depois, uma torre de cabeças apareceu, diante da casa da família Wang. Sob a torre, Wang Lin se ajoelhou no chão e prostrou-se enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Ele apenas olhou para sua casa assim até a noite chegar. Então Wang Lin suspirou, atingiu a torre com a mão, e a torre de cabeças virou pó. Eu vinguei nossa família. Mãe, pai, seu filho vai seguir seu próprio caminho agora. Wang Lin levantou-se silenciosamente, e deixou a aldeia. Depois que ele saiu, todos os moradores acordaram. Depois que perceberam que já estava escuro, todos se ajoelharam no chão, orando aos imortais para protegê-los. Wang Lin voou no ar. O bicho mosquito já havia sido colocado de lado. Ele chegou a um vale. Este é o lugar onde ele morreu antes. Olhando para o vale, Wang Lin respirou fundo e então olhou para o céu. Ele pensou em muitas coisas enquanto a cena de 400 anos atrás se repetia continuamente em sua mente e não ia embora. Agora que a família Ten foi destruída, ele não tinha mais peso sobre seus ombros. Sua mentalidade de repente mudou. Wang Lin entendeu que ele não era mais um mortal e já havia trilhado o caminho de um cultivador. Esta estrada era difícil e cheia de perigos, mas ele precisava estar determinado a continuar caminhando por essa estrada. A experiência de 400 anos mostrou-lhe que o poder era o único meio de se proteger. O sonho que ele teve quando criança de se tornar um imortal intensificou-se infinitamente naquele momento. E também havia Situna. Somente após seu nível de cultivo atingir o estágio de transformação da alma, Situ não pode deixar a conta desafiadora do céu, e havia também o vasto universo das memórias do Deus antigo, junto com as incontáveis formas de vida poderosas que chocaram Wang Lin muito. Wang Lin se levantou enquanto olhava para longe. Seus olhos estavam cheios de uma luz fantástica. Naquele momento, a mentalidade de Wang Lin mudou. Ele já foi um garoto que queria se vingar do assassinato de seus pais. Agora que sua vingança estava completa, ele perseguiria o auge do cultivo e se tornaria um verdadeiro imortal. Wang Lin respirou fundo. Seu corpo se moveu e ela pulou do penhasco. Ele chegou ao local onde morreu antes e de repente desapareceu de lá. Setapel Miao. Gao Qiming estava sentado dentro de sua própria câmara com um espelho de bronze diante dele. Sua expressão era extremamente feia. Há 200 anos, ele previu que sofreria um grande desastre. Porém, aquele desastre era muito incerto, então ele não pôde obter detalhes exatos apenas com seu nível de cultivo. Com o passar do tempo, a sensação iminente de destruição tornou-se ainda mais forte. Quando os membros da família Teng começaram a morrer, ele de repente foi capaz de calcular seu tempo de vida restante. Ele tinha apenas 10 dias restantes. Se ele não morresse em 10 dias, o desastre afetaria toda a seita Pel Miao. Hoje foi o 10º dia. Gao Qiming sempre acreditou no caminho do céu porque esse era o seu caminho de cultivo. Ele sabia que deveria morrer hoje, caso contrário, a seita Piao Miao estaria em perigo. É por isso que ele já começou a planejar sua morte alguns dias atrás. Nesse momento, ele não tinha mais arrependimentos. Ele respirou fundo, olhou ao redor com pesar e bateu na testa com a palma da mão. O sangue vazou do canto de sua boca, sua visão ficou embaçada e a luz em seus olhos se apagou. Naquele momento,
Ele de repente viu uma cena de 400 anos atrás. Foi quando Teng Guayuan pediu a ele para encontrar a localização da família de um discípulo do estabelecimento da fundação. Ele ganhou um sinal de compreensão, fechou os olhos e morreu. Wang Lin olhou para Zhao do lado da antiga matriz de transferência. Ele então abriu a raia e desapareceu de Zhao. 10 dias depois, um jovem de aparência maligna apareceu ao lado da matriz de transferência. Ele olhou para a matriz de transferência e entrou nela sem qualquer hesitação. Em um vale a milhões de quilômetros de Zhao, a figura de Wang Lin apareceu lentamente. No momento em que apareceu, ele espalhou seu sentido divino, então cuidadosamente verificou seu mapa. Em seguida, ele se moveu rapidamente, procurando a próxima matriz de transferência. Wang Lin sabia que o dono da bolsa estava se aproximando por trás. Se ele não o perdesse, ele não poderia se cultivar em paz. Portanto, seu objetivo eram as matrizes de transferência antigas. Ele tinha muitas pedras espirituais de qualidade, Teup, então ele poderia usá-las várias vezes. Meio mês depois, Wang Lin chegou a uma antiga matriz de transferência. Depois de verificar, ele parou no meio dela, tirou uma pedra espiritual de alta qualidade e colocou-a na matriz. Mas naquele momento, uma nuvem escura apareceu de repente. A nuvem se juntou e formou a figura do jovem de aparência maligna. O jovem olhou para Wang Lin. O coração de Wang Lin afundou. A velocidade do jovem era várias vezes mais rápida do que o que ele pensava originalmente. Wang Lin também não foi capaz de determinar o nível de cultivo dessa pessoa com seu sentido divino. Ele sentiu uma extrema sensação de perigo. Se alguém dependesse apenas da pedra espiritual de alta qualidade para iniciar o arranjo, demoraria 10 respirações de tempo para transferi-los. No entanto, nesta crise, Wang Lin derramou desesperadamente sua energia espiritual na matriz de transferência para acelerar a ativação. No final, no mesmo momento em que o jovem de aparência maligna chegou, anéis de luz flutuaram da matriz de transferência e o corpo de Wang Lin desapareceu. O jovem de aparência maligna soltou um rugido. Sua mão formou um selo. No momento em que Wang Lin desapareceu, ele avançou para os anéis de luz. Depois de usar uma técnica desconhecida, ele ativou a matriz de transferência novamente e desapareceu entre os anéis de luz. Wang Lin sentiu uma sensação de extremo perigo durante o processo de transferência. Ele podia sentir claramente que uma sensação divina, poderosa além de sua imaginação, varreu em sua direção como um tornado. Wang Lin ficou apavorado em seu coração. Assim como o sentido divino varreu em direção a ele, seu reino Ji formou um relâmpago vermelho espesso nunca antes visto que avançou em direção ao jovem. O impacto do reino Ji fez o sentido divino parar um pouco. Naquele momento, uma luz apareceu do outro lado da linha e Wang Lin correu rapidamente em sua direção. Depois que ele saiu, ele tossiu violentamente vários goles de sangue. A alma nascente formada por seu avatar encolheu e parecia estar pronta para entrar em colapso a qualquer momento. Mas Wang Lin não parou enquanto se movia rapidamente. Ele desapareceu e reapareceu a 100 metros de distância. No entanto, ele não continuou a correr, mas tirou um fio vermelho de sua bolsa. Wang Lin sabia que não importa o quanto ele tente escapar, ele não será capaz de escapar da velocidade daquela pessoa. Além disso, sua alma nascente havia sofrido muitos danos. Se ele continuasse correndo, essa pessoa nem teria que agir. Ele morreria devido ao colapso de sua alma nascente. Esta era a arma mais poderosa que ele possuía atualmente. No momento em que ele tirou o raio de retribuição divina, ele também tirou um frasco de comprimidos e os jogou na boca. O jovem de aparência maligna apareceu a 3 metros de Wang Lin. Enquanto ele olhava para o fio na mão de Wang Lin, sua expressão tornou-se inquieta. Copyright novelfolly.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 248. O cristal do planeta de cultivo. Capítulo 248. O cristal do planeta de cultivo. O jovem de aparência maligna olhou para Wang Lin e disse lentamente: retribuição divina. Eu não posso acreditar que um desperdício de uma planície como este possa ter um tesouro tão mágico. Wang Lin olhou para a pessoa. Só depois que aquela pessoa olhou para a retribuição divina e revelou um olhar de medo, ela relaxou um pouco. Se o jovem era indiferente à retribuição divina, então a única coisa que ele poderia fazer se esconder era dentro do espaço da conta desafiadora do céu, e isso não era uma boa ideia. O jovem de aparência maligna também estava se sentindo muito frustrado. Ele nunca pensou que encontraria o poder da retribuição divina aqui. Se ele estivesse com força total, não seria um grande problema.
Ele estaria confiante de que poderia destruir essa lasca de retribuição divina. Mas agora ele havia recuperado apenas 30% de sua força. Ele era apenas um cultivador do nível de transformação da alma no estágio inicial. Como resultado, embora ele pudesse se defender contra a retribuição divina, ele certamente seria ferido. Se seu cultivo cair abaixo da transformação da alma, ele não será capaz de sair e terá que encontrar outro lugar para se curar novamente. Toda essa preocupação era porque o nível mínimo de cultivo necessário para usar os TADs quer a transformação da alma. No entanto, essas não são as razões principais. O principal motivo foi que, dentro da matriz de transferência, ele sentiu um poder que fez sua pele arrepiar. Esse era um poder com o qual ele estava muito familiarizado. O jovem de aparência maligna soltou um bufo. Ele não olhou mais para a retribuição divina e olhou para Wang Lin. Júnior, me entregue essa cola e eu deixo esse assunto passar, disse ele. É isso que o senhor quer? O olhar de Wang Lin estava sério enquanto olhava para a pessoa e tirava um saco de contenção. O olhar do jovem malvado mudou rapidamente para a bolsa e ele disse, correto. Joga aqui. Wang Lin hesitou um pouco. O jovem era simplesmente muito rápido. Mesmo que lhe pedisse para ir para longe ou que esperasse até que ele próprio estivesse longe, tudo seria inútil. Se essa pessoa realmente quisesse matá-lo, seria muito fácil. Depois de refletir um pouco, Wang Lin jogou fora o saco de contenção. O jovem de aparência malvada pegou o saco de segurar. Depois de escanear com seu sentido divino, sua expressão se suavizou. Ele olhou para Wang Lin. Seu rosto não mostrou nenhuma expressão, nem raiva, nem felicidade. Wang Lin olhou para o jovem. Ele colocou o raio de retribuição divina diante de si e disse, Senhor, o Júnior já devolveu a bolsa de contenção, então vou me retirar. Com isso, ele cuidadosamente recuou. O jovem de aparência maligna olhou para Wang Lin. Seus olhos de repente começaram a brilhar. 2 feixes de luz colorida repentinamente dispararam de seus olhos na direção de Wang Lin a uma velocidade inimaginável. Wang Lin permaneceu cauteloso esse tempo todo. Então, quando viu que o jovem agia, seu reino Ji disparou sem qualquer hesitação e colidiu com a luz colorida. Pouco depois, Wang Lin tossiu com a boca cheia de sangue quando o raio vermelho formado pelo reino Ji entrou em colapso sob a luz colorida. Enquanto Wang Lin recuava, ele tirou a bandeira de restrição. A última restrição apareceu em sua mão e estava prestes a pousar na bandeira de restrição. A expressão do jovem de aparência maligna mudou muito e ele gritou, pare. Amiguinho, não seja precipitado. Com isso, ele recuou e olhou para a bandeira de restrição com medo. Ele sorriu amargamente. Uma lasca de retribuição divina apenas diminuiria seu nível de cultivo, não o mataria. No máximo, isso o forçaria a praticar o cultivo a portas fechadas por alguns milhares de anos. Mas depois de ver a bandeira de restrição, ele entendeu por que esse jovem teria uma lasca de retribuição divina. Embora ele não soubesse o que a bandeira de restrição era, ele poderia imediatamente dizer que era um tesouro mágico que poderia trazer retribuição divina. Ele mesmo tinha algumas dessas armas, então sabia de seu poder. Se ele deixasse seu filho continuar, ele não iria sair dessa com algo tão simples como precisar de mais tempo para se recuperar. Ele pode perder para sempre a chance de recuperar seu cultivo. Wang Lin ainda tinha um pouco de sangue no canto da boca enquanto olhava para o jovem de aparência maligna. Agora, com apenas um pensamento, a última restrição pousaria na bandeira de restrição. Se ele desistisse da bandeira e então usasse a lasca da retribuição divina como guia, ele estava confiante de que poderia direcionar parte do poder da retribuição divina para o jovem de aparência maligna. Wang Lin olhou para o jovem e disse, já devolvi essa cola e não toquei nela. Porque o senhor voltou atrás em sua palavra. O jovem de aparência maligna ponderou por um tempo e perguntou, o relâmpago vermelho que você acabou de usar no reino Ji? Seu tom era incerto. A expressão de Wang Lin permaneceu normal, mas seu coração estava agitado enquanto ele olhava silenciosamente para o jovem. O jovem de aparência maligna olhou para Wang Lin e disse, eu deveria estar certo. O que você acabou de usar foi o reino Ji. No momento, os sentimentos do jovem eram muito complicados. Wang Lin lhe trouxe uma surpresa após a outra. Nesse quase planeta devastado, esse garoto não apenas tinha uma lasca de retribuição divina e um tesouro mágico para chamar a retribuição divina, mas também tinha o reino Ji. Foi esse reino Ji que fez com que sua intenção de matar desaparecesse completamente.
O jovem de aparência maligna respirou fundo e revelou uma expressão estranha. A expressão de Wang Lin permaneceu calma. Depois de um momento de silêncio, ele disse: se o veterano não tiver mais nada, o júnior se despedirá. Com isso, ele cuidadosamente recuou. Se o jovem se mexesse, ele agiria sem hesitar na retribuição divina. O jovem de aparência maligna hesitou por um tempo e perguntou: você não quer que o seu reino rompa o gargalo? O corpo de Wang Lin parou de se mover e ele olhou para o jovem. O jovem de aparência maligna hesitou mais uma vez. Ele suspirou e disse: esqueça. Criança, é melhor você ouvir. O reino é um poder muito extremo. Romper o gargalo é muito difícil, mas não é impossível. A expressão de Wang Lin permaneceu inexpressiva enquanto ele olhava silenciosamente para a pessoa. O jovem de aparência maligna revelou um olhar de apreciação e seus olhos se iluminaram de repente enquanto uma luz colorida apareceu lentamente. A luz se transformou em uma bola de luz e flutuou em sua mão. A cautela de Wang Lin atingiu seu extremo enquanto ele olhava para a luz colorida. O malvado jovem olhou para a luz colorida com uma expressão complexa. Depois de um longo tempo, ele suspirou e disse: verifique a luz com seu sentido divino. Wang Lin ponderou um pouco antes de examinar a luz com seu sentido divino. Sua expressão tornou-se imediatamente estranha. Ele fez uma pausa e perguntou: isto é? Dentro da luz colorida, ele detectou uma lasca de Gerreon. Esta descoberta abalou seu coração. O jovem de aparência maligna respirou fundo e disse lentamente: você o encontrou? Esta luz colorida em meu planeta natal é chamada de Reino de 5 cores. Isso, originalmente não era meu. Foi dado a mim por um amigo enquanto ele estava morrendo. Wang Lin respirou fundo. Seus olhos tremiam enquanto ele olhava para a luz colorida. O jovem de aparência maligna acenou com a mão e a luz colorida desapareceu. Ele olhou para Wang Lin e disse: o reino é dividido em muitos tipos diferentes. Quanto à quantidade, ninguém sabe ao certo. Cultivadores com o reino são raros na união de cultivo, então não consigo ver quais propriedades seu reino contém. Mas eu sei que não importa que tipo de Gerreon seja, todos eles têm um gargalo, e esses gargalos são extremamente difíceis de romper. Eu conheço um método que permite ao reino romper o gargalo, o cristal do planeta de cultivo. Este cristal é dado a todos os países de cultivo de nível 6 quando é aprovado pela União de Cultivo. Os velhos monstros da União de Cultivo usam seus poderes de desafiar o céu para formar o cristal. É um tesouro nacional de um país de cultivo classificado como 6. Se um cultivador do Reino obtém e o refina, há uma chance de romper o gargalo do Reino. A expressão de Wang Lin era meio feia. O tesouro nacional de um país de cultivo classificado como 6 não era algo que ele pudesse obter. O jovem de aparência maligna olhou para Wang Lin. Ele então deu um tapa em sua bolsa e tirou um disco preto. Ele casualmente bateu no disco com a mão direita e o disco de repente ficou maior enquanto liberava uma luz suave. Se você conseguir obter o cristal do planeta de cultivo e obter a qualificação para deixar este resíduo de planeta, você pode vir e me encontrar no planeta dos 5 elementos. Meu nome é Nadu. Com isso, ele se ergueu no ar e desapareceu no disco voador. Pouco depois, o disco começou a girar rapidamente, fazendo um buraco aparecer no céu. Através do buraco, Wang Lin podia ver o vazio infinito preenchido com estrelas brilhantes. O disco se moveu e entrou no buraco. O buraco encolheu rapidamente e desapareceu sem deixar vestígios. Wang Lin se considerou muito sortudo por essa pessoa não insistir no assunto sobre a sacola. Fosse a bandeira de restrição ou o elástico da retribuição divina, ambas eram suas armas definitivas, especialmente a elástico da retribuição divina. Essas eram coisas que ele não queria usar se não precisasse. Ele olhou para onde o buraco havia desaparecido e um desejo poderoso apareceu em seu coração. Quando era jovem, ele sonhava em voar no céu, mas agora queria voar entre as estrelas. Ele respirou fundo e se virou para sair. O cristal do país de cultivo de um país de cultivo de nível 6 não era algo que ele pudesse obter no momento. Se o que o jovem malvado disse era verdade ou não, ainda era uma pista. Se ele alguma vez atingir um nível de cultivo alto o suficiente para obtê-lo, ele não se importaria de tentar. A única coisa com que ele precisava se preocupar agora era como chegar ao estágio de separação do espírito. Produzir um cultivador de separação de espíritos é o requisito para um país de cultivo de nível 3 alcançar o nível 4. É muito difícil. Deve ser dito que em todo o planeta,
Existem incontáveis países de cultivo de classificação 3, mas menos de 20 países de cultivo de classificação 4. Esses dados mostram claramente a dificuldade de atingir o estágio de separação do espírito. Se ele deseja alcançar o estágio de separação do espírito, a energia espiritual e o ambiente de um país de cultivo de nível 3 não são suficientes. O objetivo de Wang Lin é encontrar um país de cultivo de nível 4 e alcançar o estágio de separação do espírito lá. Ele tirou o mapa. Depois de olhar para ele por um tempo, ele voltou sua atenção para a união das 5 seitas. Este país de cultivo de nível 4 era o mais próximo de sua localização atual. Meio mês depois, a fronteira da união das 5 seitas apareceu diante de Wang Lin. Na fronteira, havia uma tela de luz bloqueando o caminho. Esta era a diferença entre um país de cultivo de classificação 3 e 4. Esta luz bloqueou a entrada de estranhos. Wang Lin chegou antes da tela de luz. Depois de olhar um pouco, ele enviou uma restrição. A restrição pousou na tela de luz e uma abertura apareceu. Sem dizer uma palavra, Wang Lin entrou. copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 249. Tornando-se mortal. Capítulo 249. Tornando-se mortal. Depois que Wang Lin entrou no rank 4 do país, ele não voou mais, mas caminhou como um mortal. Ele olhou ao redor para este lugar estranho e suspirou. Nenhum método de cultivo pode ajudar alguém a passar do estágio de alma nascente para o estágio de separação do espírito. Mesmo os comprimidos são inúteis, a menos que se encontrem comprimidos de nível 6 ou superior. Para alcançar o estágio de separação do espírito, deve-se estudar os céus e obter seu próprio tal. Essa é a única maneira. Wang Lin não se juntou a nenhuma seita depois de entrar no país classificado como 4 porque sabia disso. Afinal, juntar-se a uma seita não o ajudará muito a alcançar o estágio de separação do espírito de qualquer maneira. Se ele quisesse se juntar a uma seita e se tornar seu membro principal, demoraria muito. Tempo que ele não queria perder. De seus 400 anos de experiência no cultivo e sua experiência com outros cultivadores de separação do espírito, ele entendeu que um entendimento dos céus era muito importante para alcançar o estágio de separação do espírito. Wang Lin havia trilhado o caminho do sangue por muito tempo e toda aquela matança não tinha nada a ver com a compreensão dos céus. Ele tinha a sensação de que se continuasse neste caminho, nunca seria capaz de alcançar o estágio de separação do espírito. Na realidade, o verdadeiro nível de cultivo de Wang Lin não era a alma nascente. O G-Realm de seu corpo principal impediu seu corpo principal de alcançar o estágio nascente Soul. Então foi apenas seu avatar que alcançou o estágio nascente Soul. Caminhando na estrada, o corpo de Wang Lin mudou gradualmente quando seu corpo principal entrou e caiu em um sono profundo enquanto seu avatar saía. Wang Lin chegou a um entendimento sobre seu reino Ji, então ele não vai insistir em tentar romper o gargalo de seu reino Ji. Ele também não dependerá tanto do reino Ji. De agora em diante, será apenas mais um tesouro mágico para ele. Seus tesouros mágicos atuais eram muito fracos para danificar os cultivadores de separação de espíritos. Para que este tesouro mágico cresça em força, ele precisará de alguns tesouros celestiais muito raros, como o cristal de planeta de cultivo de um país de cultivo de nível 6. Depois de desistir do reino Ji, Wang Lin decidiu usar seu avatar para trilhar o caminho de um cultivador. Se um dia seu avatar atingir o estágio de transformação da alma, ele poderá ter uma chance de obter o cristal. Então, uma vez que ele o refina, ele pode ter a chance de romper com seu reino Ji. Wang Lin respirou fundo e tirou o reino Ji de sua consciência. Ele entendeu que a coisa mais importante a fazer era obter uma compreensão dos céus, mas ele havia passado a maior parte de sua vida no caminho da morte, e esse caminho estava incompleto. Se ele quisesse entender o que ele sabia, ele deveria começar do início e se tornar um mortal. Se alguém deseja se tornar um imortal, deve primeiro se tornar um mortal. Antes que ele percebesse, a mentalidade de Wang Lin mudou e ele ganhou um sinal de compreensão. No entanto, essa dica foi como um raio e Wang Lin não foi capaz de capturá-la. Ele ponderou um pouco e depois sorriu. Seu cultivo desapareceu como neve derretida. Depois de um tempo, ele não parecia diferente de um mortal. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz estranha enquanto ele pegava uma folha de salgueiro para dormir. Ele o colocou na boca para saborear o sabor verde enquanto caminhava pela estrada. Este país de cultivo de nível 4 era muito grande, várias vezes maior que Izal. Havia muitos cultivadores e a quantidade de mortais também havia atingido um número incrível. Enquanto Wang
Lin caminhava. Ele viu pessoas passando. Todos eles carregavam algum tipo de bagagem, ao contrário dele. Então ele atraiu muita atenção. Wang Lin ponderou um pouco. Ele foi para o lado da estrada e juntou alguns galhos finos e fez uma cesta para si mesmo. Ele então juntou várias folhas e ervas para encher a cesta. Wang Lin havia caminhado na estrada por apenas algumas horas e já tinha visto muitos artistas marciais do mundo mortal passarem a cavalo. Nenhum deles prestou atenção em Wang Lin. Cada vez que os cavalos passavam, eles levantavam uma nuvem de poeira. No entanto, Wang Lin não se importava. Ele limpou a poeira de suas roupas e continuou andando. Mas desta vez, ele apenas caminhou um pouco antes de uma voz atrás dele gritar: "Abra um caminho." Ao mesmo tempo, um vento poderoso veio de trás dele. Wang Lin rapidamente desviou para o lado e viu um cavalo preto quase tocando seu corpo ao passar. Pouco depois, vários outros cavalos passaram. Um deles estava prestes a esbarrar em Wang Lin quando o cavaleiro de repente puxou as rédeas com força. O cavalo soltou um barulho alto. Suas patas dianteiras se ergueram e ele se moveu para o lado. Só depois de dar mais alguns passos à frente o cavalo parou. O homem que montava no cavalo olhou para Wang Lin. Ele pegou seu chicote e o balançou na direção da cabeça de Wang Lin enquanto gritava: "De onde veio esse cego? Você não tem olhos." Wang Lin franziu a testa. No entanto, quando o chicote estava chegando, um homem de meia idade veio pela lateral, agarrou o chicote e gritou: "Zhang San, o que você está fazendo?" O homem bufou. Ele largou o chicote, lançou um olhar feroz para Wang Lin e saiu. O homem de meia idade não olhou para o homem quando se virou para Wang Lin e disse: "Desculpe, irmãozinho, por assustar você. Ainda tenho um assunto importante para tratar, então, por favor, me perdoe." Wang Lin balançou a cabeça e disse: "Sem problemas." Com isso, ele espanou a sujeira de suas roupas. O homem de meia idade revelou uma expressão de surpresa. Do seu ponto de vista, Wang Lin era apenas uma pessoa normal, sem sinais de ser um artista marcial, mas a coragem de Wang Lin estava muito acima da de uma pessoa comum. O homem de meia idade olhou cuidadosamente para Wang Lin. Ele sorriu e disse: "Eu sou Lu Xing. Essa estrada só segue em direção ao capital. Eu me pergunto para que irmão mais novo está indo em direção à capital." Com isso, ele viu a cesta nas costas de Wang Lin e perguntou com uma expressão estranha: "O irmão mais novo é um médico viajante?" Wang Lin não deu nenhuma desculpa e acenou com a cabeça. O homem de meia idade sorriu. Ele juntou as mãos e saltou em seu cavalo. De repente, o cavalo soltou um grito, mas em vez de avançar, ele voltou. Wang Lin se virou e viu que 100 metros atrás dele, uma carruagem avançava lentamente. Meia hora depois, a carruagem apareceu lentamente atrás de Wang Lin. Havia mais de 100 pessoas montadas em cavalos guardando a carruagem. Todos os seus olhos estavam brilhando, suas cabeças retas. Ficou claro que eles eram todos especialistas em artes marciais. Lu Xing estava do lado da carruagem. Ele estava perto da carruagem, conversando com alguém lá dentro. Esta estrada não era larga, então depois de ver a carruagem, Wang Lin parou na beira da estrada. Quando a carruagem passou por ele, 4 pessoas a cavalo apareceram na frente dele para bloqueá-lo da carruagem. Lu Xing se virou para olhar para Wang Lin e seus olhos brilharam. Ele moveu seu cavalo para perto de Wang Lin, então juntou suas mãos e disse: "Irmãozinho, você tem algum medicamento para a condição de vento maligno?" Wang Lin sabia que o outro confundia com um médico. Com seu temperamento, ele normalmente não se incomodaria com isso, mas de repente ele teve algum insight. Para atingir o estágio de separação do espírito, ele deve ser capaz de compreender os céus. Talvez essa fosse uma chance de entrar no mundo mortal. Pensando nisso, Wang Lin perguntou: "Alguém está doente?" O homem de meia idade hesitou um pouco e disse: "Uma criada está doente e ainda estamos longe da cidade. Os médicos por aqui tentaram dar-lhe alguns medicamentos, mas nenhum deles funcionou." Wang Lin olhou para a carruagem e disse: "Deixe-me ver o paciente." Lu Xing sorriu ironicamente e disse: "Irmãozinho, você tem algum medicamento que possa ajudar? Se você não tiver nenhum, não há necessidade de ver o paciente." Nesse exato momento, uma velha voz veio da carruagem. Dizia: "Lu Xing, essa pessoa viajou muito, então pode ter uma cura." Lu Xing respondeu rapidamente. Ele saltou do cavalo e disse: "Vou ter que incomodá-lo, irmãozinho."
Wang Lin seguiu Lu Xing até a carruagem e estava prestes a subir quando o velho tossiu. Lu Xing rapidamente parou Wang Lin e disse: "Irmãozinho, olhe daqui. Não há necessidade de entrar." Wang Lin franziu a testa. Graças ao seu senso divino, ele já sabia que havia 3 pessoas dentro da carruagem. Além do velho, havia 2 lindas senhoras. Era muito claro que eles eram um mestre e seu servo. O doente não era o servo, mas o patrão. Com seu senso divino, Wang Lin pôde ver claramente que a senhora não estava doente devido ao vento maligno que entrava em seu corpo, mas por causa de um gás verde dentro de seu corpo. Ela tinha sido claramente envenenada. Wang Lin disse: "Estenda sua mão." A senhora dentro da carruagem hesitou um pouco antes de estender a mão. Wang Lin segurou a mão dele um pouco antes de soltá-la e pegar sua cesta. Ele pegou uma folha e passou sua energia espiritual por ela uma vez. Ele entregou a folha a Lu Xing e disse: "Faça com que ela coma crua e ela estará curada amanhã." Lu Xing olhou para a folha em sua mão com uma expressão estranha. Não importa como ele olhasse para aquilo, era apenas a folha de um salgueiro. Lu Xing sorriu amargamente ao pensar que estava errado sobre este jovem. Claramente, esse jovem não era um médico, mas um louco. Do contrário, quem usaria folhas de salgueiro como medicamento? Se esta folha realmente era um medicamento, então qualquer um pode pegar um monte na beira da estrada. Ele estava prestes a jogar fora a folha quando a cortina da carruagem se levantou de repente. Um velho cheio de rugas saiu e agarrou a folha. Depois de olhar para ele por um longo tempo, sua expressão mudou quando ele disse: "Folha de salgueiro de 100 anos." Ele respirou fundo. Seus olhos estavam cheios de descrença quando ele olhou para Wang Lin e perguntou respeitosamente: "Existe algum truque para usar esta folha?" Wang Lin sorriu levemente e disse: "Comê-lo cru está bom." O velho assentiu rapidamente. Ele fez uma expressão em direção a Lu Xing e voltou à carruagem. Lu Xing olhou para Wang Lin com uma expressão estranha. Ele não pôde evitar um sorriso irônico e disse: "Irmãozinho, já que você também vai para a capital, que tal viajar conosco?" Wang Lin sorriu e disse: "Preciso de um cavalo." Depois que Lu Xiang ouviu isso, ele disse imediatamente: "Sun Luer, entregue seu cavalo." Um jovem de 20 ou mais anos sorriu amargamente. Ele desceu do cavalo e o trouxe. Depois de murmurar algumas palavras, ele se virou e saiu. copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 250 Condensando mal. Capítulo 250 Condensando mal. Wang Lin examinou o cavalo. Parecia muito heróico e seus olhos estavam cheios de inteligência. Quando Wang Lin esfregou o cavalo, seus olhos se estreitaram ao deixar escapar uma expressão muito confortável. Isso assustou Lu Xing. Esta foi a primeira vez que ele viu um cavalo mostrar uma expressão assim. A mão esquerda de Wang Lin pressionou o cavalo e ele facilmente saltou para cima dele. Lu Xing rapidamente o seguiu enquanto ele conversava com Wang Lin e ficava olhando para a carruagem. Wang Lin olhou em volta para todos os mortais que o rodeavam enquanto cavalgava. Um sentimento que ele não sentia há muito tempo apareceu em seu coração. Naquele momento, a energia espiritual em seu corpo começou a se mover por conta própria e toda a energia espiritual circundante parecia ser atraída por ele. Se houvesse algum cultivador poderoso por perto, ele ficaria chocado porque havia uma espessa camada de aura de névoa vermelha em torno de Wang Lin. Essa aura era muito poderosa, no entanto, não estava vazando para fora, mas condensou-se ao redor de Wang Lin. Sem mencionar os mortais, mesmo a maioria dos cultivadores não seria capaz de ver esta aura de névoa vermelha. Essa foi a aura assassina que Wang Lin ganhou em seus 400 anos de matança. Depois de fazer parte dele por tanto tempo, gradualmente mudou para uma aura de hostilidade. Eventualmente, conforme ele matava ainda mais e passava por uma mudança, ela se tornou uma aura maligna que faria a pele de qualquer cultivador se arrepiar. Quando essa aura maligna pode ser usada livremente, pode ser usada como uma técnica poderosa. Além disso, se um pouco dele for usado para refinar um tesouro mágico, tornaria o tesouro muito mais poderoso. O vento da primavera passou por Wang Lin e ele respirou fundo inconscientemente. Seus olhos irradiaram uma luz imperceptível. Ele podia sentir claramente que sua energia espiritual estava passando por uma mudança. Embora essa mudança fosse muito pequena, ela continha um poder muito misterioso. A aura maligna em torno de Wang Lin diminuiu um pouco. Uma lasca entrou em seu corpo e se fundiu com sua energia espiritual. Gradualmente,
À medida que a carruagem avançava lentamente, mais e mais energia espiritual se reunia em torno de Wang Lin. Sob a densa energia espiritual, todos os cavalos de repente ficaram muito animados. Até os olhos daqueles artistas marciais mortais brilharam. Eles não sabiam por quê, mas havia algo que estava fazendo com que seus corpos se sentissem aquecidos e confortáveis. Depois de um longo tempo, a energia espiritual no corpo de Wang Lin se acalmou e a energia espiritual ao redor da área se dissipou. As cabeças dos artistas marciais de repente ficaram claras enquanto conversavam entre si sobre o que haviam acabado de experimentar. À medida que o grupo seguia em frente, a noite finalmente caiu. Um círculo de carruagens foi formado ao lado da estrada. Algumas das criadas desceram das carruagens e começaram a preparar o jantar. Alguns deles lançaram alguns olhares para Wang Lin e conversaram entre si. Não era difícil entender por que todas as criadas olhavam para Wang Lin. Agora, ele tinha um charme indescritível. Embora sua aparência fosse normal, ele tinha uma aura muito especial sobre ele. Wang Lin sentou-se encostado em uma grande árvore enquanto olhava para o céu que escurecia lentamente. Ele estava experimentando uma espécie de paz de espírito que nunca experimentara nos últimos 400 anos. Era a herança da memória do Deus antigo. Na época em que Tusi não era capaz de viajar entre as estrelas, ele costumava olhar para o céu assim. Essa paz de espírito fez com que a energia espiritual no corpo de Wang Lin ressurgisse novamente, mas o atual Wang Lin não prestou atenção à energia espiritual e, pela primeira vez, percebeu a aura de névoa vermelha ao seu redor. A substância vermelha se dissipou lentamente com sua mente, em paz. Ele sabia que, se continuasse assim, a substância vermelha desapareceria depois de vários anos. Wang Lin já havia notado essa substância vermelha antes, mas esta foi a primeira vez que a viu. Ele sabia que isso foi causado por seus 400 anos de matança. Embora soubesse que permitir que essa substância vermelha se dissipasse o ajudaria a entrar no estágio de separação do espírito, ele ainda sentia que era um desperdício. Wang Lin ponderou um pouco. Depois de pensar nisso, ele começou a fazer a substância vermelha ao seu redor ferver e condensar lentamente. No entanto, depois de reduzi-lo para 1/10 de seu tamanho original, Wang Lin não conseguiu mais condensá-lo, por mais que tentasse. Wang Lin respirou fundo. Quando ele estava prestes a tentar novamente, ele ergueu a cabeça e olhou para as cervas. Ele viu uma criada chorando de vermelho caminhando em sua direção com carne defumada e vinho. Uma onda de fragrância fluiu em direção ao Wang Lin quando a garota se aproximou. Ela largou a carne e o vinho enquanto olhava curiosamente para Wang Lin por um tempo e disse, "Obrigada." Essa garota era a servente que estava sentada com a jovem na carruagem antes. Ele pegou o vinho, examinou com seu sentido divino e tomou um gole. Um gosto quente e picante de repente entrou em seu corpo. Nestes 400 anos, esta foi uma das poucas vezes em que Wang Lin bebeu vinho. Antes de entrar no caminho do cultivo, seu pai só tirava vinho quando o quarto tio o visitava. Sempre que isso acontecia, Wang Lin bebia secretamente um pouco e depois ria com o pai e o quarto tio com o rosto vermelho. Com uma ponta de tristeza, Wang Lin deu outro grande gole. A garota abriu a boca querendo dizer alguma coisa, mas então alguém a chamou. A garota respondeu. Seus lindos olhos olharam para Wang Lin antes de ela se virar e sair. Como Wang Lin era um cultivador, ele não precisava comer, então a comida dos mortais não o atraía. A carne defumada foi deixada onde estava, mas este vinho o lembrava de alguma coisa, então ele continuou a beber até que tudo acabasse. No meio da noite, os artistas marciais montaram fogueiras. Explosões de risadas vieram dos homens agrupados ao redor deles. Enquanto Wang Lin ouvia suas risadas, ele não pôde deixar de sorrir. Alguns dos artistas marciais tornaram-se muito corajosos depois de beber um pouco e começaram a flertar com as criadas por algum tempo privado. Vendo esses mortais, Wang Lin inconscientemente pensou em Li Muan. Naquele momento, Lu Xin chegou ao lado de Wang Lin com 2 jarras de vinho. Depois de passar uma jarra para Wang Lin, ele sentou-se ao lado dele e disse, "Irmãozinho, seu remédio foi realmente eficaz. Minha senhora já está melhor. Aqui, um brinde a você." Com isso, ele inclinou a jarra e encheu sua xícara, mas, então viu que Wang Lin nem mesmo usava uma xícara e bebeu um grande gole diretamente da bebida. Ele soltou uma risada. Depois de beber o vinho na taça, ele copiou Wang Lin e bebeu um grande gole do jarre. "Você não disse que era a criada que estava doente. Como é que é a jovem agora?"
Wang Lin sorriu levemente ao olhar para Lu Xing. O rosto de Lu Xing ficou vermelho. Ele ficou muito envergonhado ao dar um tapa na perna e dizer: irmãozinho, a culpa é minha. Que tal isso? Assim que chegarmos na capital, se você tiver algum problema, pode vir à loja do South Neven para me encontrar. Enquanto eu for capaz, não hesitarei em ajudar. Wang Lin deu um sorriso. Ele não falava mais. Ele apenas lentamente saboreou o gosto do vinho. Lu Xing olhou para a jarra vazia no chão, depois olhou para a jarra quase vazia na mão de Wang Lin. Ele sorriu e disse: o irmão mais novo tem uma tolerância muito boa para o vinho. É muito solitário aqui. Que tal irmos até o fogo e competir com meus irmãos? Wang Lin quis rejeitar por reflexo, mas, depois de ponderar um pouco, ele acenou com a cabeça. Wang Lin seguiu Lu Xing até o fogo. Havia muitos artistas marciais lá. Todos estavam rindo enquanto falavam sobre eventos divertidos que haviam encontrado. Lu Xing subiu e chutou a pessoa que estava falando e ralhou de brincadeira. Wang Lao, eu ouvi você falar sobre o pequeno pêssego de King Fen Lao muitas vezes. Eu acho que ela te serviu bem. Quando voltarmos, vou verificar se você está apenas se gabando. A pessoa chamada Wang mudou-se para fazer 2 vagas para Lu Xing e Wang Lin ao dizer: já que você cuida dos negócios tão rápido, eu pagarei a conta. Eu ainda terei tempo para ir atrás de você. No momento em que foi dito, todos ao redor começaram a rir e Lu Xing ralhou um pouco de brincadeira antes de se sentar com Wang Lin. Wang Lin casualmente olhou para os mortais ao seu redor. Ele estava sentindo muito arrependimento. Embora a vida dessas pessoas fosse curta e apenas um sopro dele bastasse para matá-los muitas vezes, a felicidade deles era algo que ele não tinha. Esta noite, Wang Lin bebeu muito vinho. Embora ele não falasse muito, os outros ao seu redor se familiarizaram com ele, riram e beberam com ele. Mais tarde, algumas servas corajosas e ousadas se juntaram a elas também, incluindo a criada que lhe deu comida. No entanto, ela só se sentou ao lado de Wang Lin. Seu olhar brilhante frequentemente pousava nele, mas ninguém sabia o que ela estava pensando. Não foi até a meia-noite que todos adormeceram de estar bêbados e as criadas voltaram a dormir nas carruagens. Com exceção dos poucos que estavam de guarda à distância, todos estavam dormindo. O acampamento estava completamente silencioso, exceto por alguns sons de estouro do fogo. Este som não só não perturbou o sono de ninguém, mas ajudou-os a dormir ainda melhor. Wang Lin se levantou e foi até uma grande árvore antes de se sentar. Sentado encostado em uma árvore, ele sentiu ondas de calma. Antes, apenas por um tempo, ele se esqueceu de que era um cultivador e pensava que era mortal como todo mundo. Ele fechou os olhos e verificou seu corpo. Para sua surpresa, seu nível de cultivo ultrapassou o estágio inicial da alma nascente e atingiu o estágio intermediário. Embora ele já estivesse no auge do estágio inicial e pudesse romper a qualquer momento, ele não achou que seria tão rápido. No entanto, a substância vermelha ao redor de seu corpo havia se dissipado um pouco. Ele tinha a sensação de que, se apenas deixar essa substância vermelha se dissipar, ele se arrependerá no futuro. Seu sentido divino penetrou na substância vermelha mais uma vez para condensá-la.